Uma boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da nona sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, realizada em 6 de julho de 2020. Convido o senhor diretor municipal de saúde, senhor Dorival Norberto dos Reis, para que venha à tribuna para prosseguimento dos trabalhos. Dando andamento, passo a palavra ao vereador Rodrigo Mendes, autor do requerimento número 54/2020, que pede esclarecimentos acerca do Departamento de Saúde de questões relacionadas à pandemia do coronavírus, Covid-19, e assuntos correlatos à saúde do município, onde seguem os principais questionamentos. 1. Referente aos profissionais da saúde, quantos médicos, enfermeiros, técnicos e de enfermagem e agentes comunitários de saúde possui o Departamento de Saúde. Informe a equipe de cada PSF e UBS. Informe a escala de trabalho, dia, hora de entrada, intervalo e hora de saída de cada médico nos PSF e UBS para o mês de maio e junho. Qual é a estatística atual dos casos de coronavírus? Quais as ações que estão sendo tomadas para evitar o crescimento de casos do coronavírus? Referente ao comércio diante da pandemia, quais as ações que estão sendo tomadas referente à fiscalização sanitária dos comércios? Quais a quantidade de atuações e sanções já foram efetuadas? Quantos fiscais os agentes fiscais nomeados estão na fiscalização e quem são eles? Quais produtos ou materiais com sua quantidade foram recebidos como doações ao departamento destes materiais recebidos, onde foram utilizados? Peço aos vereadores, peço ao vereador autor do requerimento, peço ao senhor diretor que possamos ter uma sessão tranquila diante dos questionamentos e trazendo sempre o respeito a cada um aqui neste plenário. Passo agora aí a palavra ao vereador autor Rodrigo Mendes. Boa noite a todos. Senhor presidente, fala da mesa mesmo? Pode falar da mesa mesmo. Cumprimento a mesa, nobres colegas, ao diretor de saúde Dorival Reis, aos que estão assistindo através do meu canal do Facebook e àqueles que assistiram através do canal do YouTube da Câmara. Senhor presidente, antes de eu dar início, eu acredito que seria para ter uma dinâmica melhor, o senhor diretor, que já tem os principais questionamentos, claro que haverão outros correlatos diante da situação do que já foi questionado e também do departamento, afinal de contas são informações pertinentes ao departamento, então eu acredito que seria mais fácil a gente já ter as informações desses questionamentos principais, que daqui, creio eu, que teremos aí outros questionamentos, até por mim e por outros colegas, para saber como que está o andamento aí da saúde no nosso município. Eu acredito que seja mais fácil. Mas se Vossa Excelência quiser que eu vá pontuando cada um item a item, eu posso pontuar também, né? E aí também ver com relação ao diretor que ele acha, se ele acha que é melhor fazer todos aqui primeiro, e depois a gente ir questionando, né, baseado aqui em cada ponto de questionamento. Fica a critério do senhor diretor, se quiser falar sobre os questionamentos em sequência, ou se o senhor diretor preferir que faça um por cada sua vez,
Então, eu passo a palavra agora ao senhor diretor do Departamento de Saúde, Dorival Reis. Boa noite a todos, nobres vereadores. Obrigado, atendendo o convite do vereador. Não pude estar em outros momentos aqui presente devido à alta demanda, mas eu quero pontuar sim, eu quero falar um por um aqui das respostas, por favor. Pode. Então, respondendo aqui a primeira pergunta do nobre vereador, que ele pergunta assim, referente aos profissionais da saúde. Primeiro, quantos médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes comunitários possui o Departamento de Saúde? Então, hoje, o Departamento de Saúde, hoje, ele conta com 9 médicos, 11 enfermeiros, 17 técnicos em enfermagem e 46 agente comunitário. Se quiserem questionar quanto a isso, fiquem à vontade, tá bom? A pergunta número 2, informe a equipe de cada PSF e UBS. Bom, aí eu venho. Primeiro que a gente tem uma UBS, né, Unidade Básica de Saúde 3, onde é composta por 4 enfermeiros, 5 médicos, um diretor executivo de vigilância sanitária, epidemiológica e saneamento, uma coordenadora de vigilância sanitária e epidemiológica, 2 agentes de controle de vetores, um psicólogo clínico, um assistente social, um farmacêutico, uma médica veterinária, 9 técnicos em enfermagem, 7 auxiliares em enfermagem, 3 agentes de saúde pública, um agente de combate às endemias, 4 faxineiros ou auxiliares de serviços gerais, também como é chamado, um visitador sanitário e 5 condutores de ambulância. Aí vamos para os postinhos, né, de cada PSF. Nós temos a unidade da Vila São João, que é composta por uma enfermeira, uma médica, uma técnica em enfermagem, 6 agentes comunitários de saúde, um auxiliar de serviços gerais, uma cirurgiã dentista, um auxiliar de saúde bucal e um motorista. Unidade de saúde da Vila Periperi, uma enfermeira, um médico, um técnico em enfermagem, ou melhor, uma técnica em enfermagem, 6 agentes comunitários de saúde e um motorista. Unidade de saúde do bairro Conchal, é composta por uma enfermeira, uma técnica em enfermagem, 7 agentes comunitários de saúde e um motorista. Unidade de saúde, bairro Angatuba, uma enfermeira, uma técnica em enfermagem, 7 agentes comunitários de saúde, um agente de saúde pública, um auxiliar de enfermagem da família e um motorista. Unidade de saúde da Vila Clementina. A gente tem um enfermeiro, uma médica, um técnico em enfermagem, 6 agentes comunitários de saúde, um auxiliar de serviços gerais e um motorista. Unidade de saúde do Jardim São Carlos. Nós temos uma enfermeira, uma médica, uma técnica em enfermagem, 7 agentes comunitários de saúde e um motorista. Unidade de saúde aqui do centro, um enfermeiro, uma técnica em enfermagem, 7 agentes comunitários de saúde, um auxiliar de serviços gerais e um motorista. A resposta 3 da primeira questão, informe a escala de trabalho, dia, hora de entrada, intervalo e hora de saída de cada médico nos PSF e UBS para o mês de maio e junho. De maio e junho, é maio e junho, né? As escalas estão em anexa, acredito que não tem necessidade de ler, né? Até porque vai tomar muito tempo. Vamos para a pergunta número 2. Qual a estatística atual dos casos de coronavírus? Eu também trouxe a tabelinha, bem atualizada, até o dia 30 de junho, tá? Porque a gente atualiza por mês essa tabelinha aqui, a qual eu divulguei esses dias, né? Então também não tem necessidade, só para conhecimento, assim, a gente está com 231 casos hoje. Eu não fiz a live, até pensei em fazer daqui, mas não tem
Agora para colocar o suporte aqui, né? Senhor diretor, Oi. eu acredito que seja interessante o senhor relatar os casos que foi colocado aqui, até porque tem o público que está assistindo pela internet e vai pegar a atualização, já que o senhor não fez live hoje. Então, acho que é importante o senhor estar mensurando essas questões dos casos do coronavírus. Sim, tudo bem, sem problemas. Então, vamos lá. A nossa aqui, respondendo a pergunta, então nós fizemos uma tabela, começando do dia 15 de março até o dia 30/6, agora o último dia do mês de junho. E nós dividimos por bairros, né? Colocamos em ordem alfabética também. Nós pegamos os positivos, negativo, recuperados, óbitos, mulheres, homens, e faixa etária, dividindo a cada 10 anos, né? Até 70 anos mais, e também separamos por profissionais de saúde. Aí nós temos o bairro Angatuba, com 1 caso positivo, 9 negativo. E depois eu falo mulheres e homens num total que fica mais fácil de entender. Bairro Alto, 3 negativos. Bairro Boa Vista, temos 1 positivo, 4 negativo e 1 recuperado. O Braço Preto, temos 1 caso positivo, 1 negativo e 1 recuperado. Cacauaçu, 2 casos negativos. Centro, tivemos 29 casos positivos, 90 negativos, 25 recuperados. Conchal, 11 casos positivos, 14 negativos, 6 recuperados e tivemos 2 óbitos. Jardim Alvorada, 5 casos positivos, 22 negativos, 4 recuperados e 1 óbito. Jardim das Acácias, 16 casos positivos, 58 negativos, 14 recuperados. Jardim Elvira Zanella, tivemos 2 casos positivos, 20 negativos e 2 recuperados. Recuperados entendam que é paciente que já cumpriu a quarentena de 14 dias, né? E já foi liberado para as atividades normais. Jardim Nova Itália, 4 casos negativos. Jardim São Carlos, 24 casos positivos, 49 negativos, 16 recuperados e tivemos 1 óbito. Jurubatuba, 1 caso positivo, 3 negativo. Laranjeirinha, 14 casos positivos, 23 negativo, 13 recuperados. Morador de rua, testamos uma pessoa que deu negativo. Nova Cremona, 3 positivo, 10 negativo, 2 recuperado. Ouro Verde, 3 negativo. Pariquera Mirim, 4 negativo. Vila Piripiri, tivemos 14 casos positivos, 44 negativo e 13 pessoas foram recuperadas. No polo indígena, tem 2 polos indígenas aqui em Pariquera, a gente testou 1, foi 64 pessoas, a 64 deu negativo. O outro polo indígena eles não aceitaram, né? Lembrando que é livre e espontânea vontade, eles acharam melhor não. Senador Dantas, tivemos 22 casos positivos, 20 negativos e 19 recuperados. Simbiúva, 3 casos positivos, 8 negativos, 3 recuperados. 13 de maio, 2 casos negativos. Vila Boa Vista, 4 casos positivos e 3 negativos, 4 recuperados. Aproveitar a sessão para falar que na primeira tabela nossa houve um equívoco, porque realmente eu não sabia que tinha 2 bairros chamados Boa Vista, né? Que um, na verdade, é Vila Boa Vista e o outro é bairro Boa Vista. Só que na ficha ficava só, tá lá, bairro, aí o pessoal, você mora onde? Boa Vista. Você mora onde? Boa Vista. E aí houve uma confusão, o pessoal reclamou e a gente corrigiu. Tá? Então foi isso que aconteceu. Vila Clementina, 27 casos positivos, 45 negativos, 24 recuperados. Vila Débora, 2 casos positivos, 15 negativos, 1 recuperado. Vila Dolarina, 2 casos negativos. Vila Maria, 7 casos positivos, 16 negativos, 5 recuperados. Vila Palmira, 2 positivos, 11 negativos, 2 recuperados. Vila Roseli, 8 positivos, 25 negativos e 6 recuperados. Vila São João,
13 casos positivos, 55 negativos, 10 recuperados e 2 óbitos. Vila Tognete, 2 casos negativos. Então, totalizando até dia 30 de junho, 210 casos positivos, 632 negativos, 171 pessoas recuperadas, 6 óbitos, são 125 mulheres e 85 homens, 6 pessoas têm de 0 a 10 anos, 12 pessoas de 11 a 20 anos, 40 pessoas de 21 a 30 anos, 58 pessoas de 31 a 40 anos, 45 pessoas de 41 a 50 anos, 30 pessoas de 51 a 60 anos, 15 pessoas de 61 a 70 anos, 4 pessoas de 70 anos ou mais. E profissional da saúde foram 55 até o dia 30 de junho. A pergunta 3 diz assim, quais as ações... Posso continuar? Opa, desculpa. Eu posso mandar, eu trouxe só uma cópia para o vereador, mas eu posso mandar para vocês sem problema nenhum. Sim. Tá, mando sim. Mando amanhã para você, pode ser? Se todos quiserem, eu mando uma cópia para cada um, sem problema. A cópia pode deixar na secretaria, a secretaria depois distribui para o pessoal, tá? Tá. Só para terminar não passar para outro questionamento, foi falado aí números, né, positivos, negativos, recuperados. É possível destacar por bairros os ativos da última? Nós não fizemos. Nós temos, mas não fizemos. Assim, como ativo da última? Da última, que o senhor está ponderando a data do dia 30. Sim. Ok. Eu queria saber se é possível ou da data do dia 30 ou a data de hoje, do dia 6, mas ponderando dos ativos que nós temos por bairros, vamos supor. É claro que nós temos... Entendi. É claro que nós temos positivo, recuperado e negativo, mas eu quero saber, vamos supor, hoje, vamos supor, Vila Clementina, eu tenho quantos ativos hoje? É possível o senhor destacar isso para a gente hoje? Hoje não. Tá. Isso aqui, pessoal, só para vocês entenderem, isso aqui dá muito trabalho para ser feito, mas muito trabalho mesmo. Vocês não têm noção do que é fazer essas coisas aqui. Além disso, a gente passa para outros profissionais, né, que é uma funcionária do laboratório que é responsável, é o diretor de enfermagem, é o funcionário ou enfermeiro responsável pela vigilância do município. Então, são para eles que eu passo. Eu passo para 4 pessoas, sou eu que recebo todos os exames, né? Então, sou eu que recebo e passo. Então, depois eles vão fazer um levantamento. E vocês sabem, como são muitas pessoas, esse mês de junho, principalmente, aumentou muito. O mês de junho, sozinho, nós tivemos mais positivo do que março, abril e maio junto. Tudo bem que em março era o começo da pandemia, né? Mas do jeito que está o aumento, eu fiz até um gráfico, está no meu Facebook, eu pedi para o Marcelo colocar no site da prefeitura também, dos 4 meses. E lá, ele assim, realmente ele causa um susto nas pessoas. E é o que realmente está acontecendo, né? Porque a gente vai falar mais adiante, provavelmente, sobre isso, mas ele está assim. Então, isso aqui dá muito trabalho para fazer. Mas muito trabalho mesmo para você estar fazendo isso aqui, e às vezes para você não ter falha, né? Então às vezes até falo na live, amanhã eu vou liberar a tabelinha, mas não dá para você consertar, porque no momento que você está fazendo uma coisa ali, alguém vem solicitar você, e tem muitas coisas que eles chegam até ali, eu não quero dizer para eles assim, ó, vão embora e depois eu se vire com o enfermeiro lá, eu não deixo ninguém sem resposta, né? Então hoje, principalmente, que eu tinha que vir aqui, eu fui muito apertado, na verdade, de verdade. Não, é que a meu questionamento desses ativos, Uhum. e há uma preocupação muito grande que eu vejo na população quando até me procuram, que fala assim, às vezes recebe uma informação, tem 30 positivos, supondo, e depois tem recuperados, eles não se atentam nos números dos recuperados e nem dos ativos. Às vezes eles gravam somente o positivo, e aí eles ficam com medo, falam, poxa, no meu bairro tem 30, mas não tem 30, porque teve o recuperado e teve o negativo. Por isso que eu sempre destaco o ativo naquele bairro, porque às vezes pode ter um ou pode ter nenhum, né? Mas se por hora o senhor não pode nos dar agora essa informação, quando o senhor for disponibilizar aqui, se for possível, eu agradeço. Pode continuar. Tá, muito obrigado. É porque assim, quando a gente fala dos positivos que já contraíram a doença, e dentro desses, aqueles recuperados, né? Então, mas tudo isso é muito minucioso, e assim, a gente se preocupa muito. Vocês vejam, fomos muito cobrados na rede social, cadê a tabela que fulano está soltando, fulano...
Nós não vamos pela cabeça dos outros, a gente vai fazer as coisas com o pé no chão. Então eu sempre me certifico para fazer as coisas certas. Vou errar, claro, porque sou humano, mas eu me certifico que as coisas estão certas para poder liberar. Então, antes de soltar a tabelinha, a gente discutiu muito antes de soltar a tabela para o público, pensando no que ia causar, né? Porque, assim, para muita gente parece que é uma doença que eles não estão vendo, não é nada. Mas tem gente que está com muito medo. Eu, pelo menos, tenho medo. Eu estou vendo um colega de 28 anos morrer e eu tenho medo. E eu vejo que tem gente que não tem medo, promovendo festa e outras coisas mais, né? Que a gente pode falar na frente. Então, vamos lá. Aqui na 3 está perguntando quais as ações que estão sendo tomadas para evitar o crescimento do caso do coronavírus. Então eu coloquei aqui, a primeira coisa que a gente fez, montamos um plano de contingência de acordo assim com a nossa realidade, que é uma exigência do Ministério e da DRS. Depois montamos uma central de atendimento, fizemos uma tenda, essa tenda até é bom falar, gerou muito, aproveitar a oportunidade, gerou uns comentários na cidade que a prefeitura estava pagando um valor nessa tenda. Essa tenda é totalmente gratuita. A pessoa que cedeu para nós, ele não quis se identificar, só cedeu e a gente está utilizando, não tem custo nenhum para a prefeitura a tenda. Infelizmente, devido ao vento, até danificou um pedaço lá e ele orientou. A gente está desmontando agora, principalmente esses dias que dá o temporal, a gente solta as coisinhas ali do lado, o enforca-gato, né? E outras cordinhas que a gente colocou, mas ele causou estrago, quebrou o lavatório. Tivemos até um prejuízo lá dentro, que nós temos 2 consultórios lá dentro. Tá? Então, a tenda foi isso. Aí dentro da tenda, o que nós fizemos? Nós centralizamos todo o atendimento para dentro da tenda, todo paciente resfriado. Colocamos carro de som na rua, né? Anunciando, e esse atendimento, você está com resfriado, aí a técnica, a enfermagem, está ali, a enfermeira, o médico, e ele já direciona para aquele local ali, né? Então, chegou ali, colocamos uma faixa grande na entrada da tenda, colocamos a pessoa ali, ele vai passar por uma triagem. Depois da triagem, ele vai passar pela equipe médica. Tá? Se tiver que dispensar o paciente, quem vai dispensar é o médico. O técnico de enfermagem, nem o enfermeiro, dispensa esse paciente. Equipamos lá dentro, com todos os cuidados de distanciamento, né? No mínimo 3 metros uma cadeira da outra. Colocamos instalação de totem, né, que são aquele álcool gel de pedal, colocamos dentro da tenda, tem lixeira própria. Temos também um trabalho maior assim, o que é? Que eu chamo de excesso de cuidado. Né, nós estamos passando um pano com cloro, né, como é o indicado, a cada 3 horas, deu 3 horas, você vai lá e passa um pano. Em toda a instituição, não só na tenda, mas em todos os postinhos a gente está fazendo isso. Né? Além de outras coisas também. E no consultório, cada atendimento é feita uma higienização no assento do paciente. Depois, orientação e organização nas principais ruas e avenidas do comércio com os agentes comunitários de saúde. Conversamos em equipe, discutimos, né? Não estamos fugindo daquilo que é preconizado na atribuição do agente comunitário de saúde. Nós estamos trabalhando com o quê? Educação em saúde. Então, a educação em saúde envolve o quê? Você ir lá, orientar a pessoa a colocar uma máscara, como utilizar corretamente, não ficar colocando a mão na frente, quanto tempo você tem para trocar essa máscara, se ela for de tecido e umedecer. Lembrando que dentro das instituições públicas não pode usar máscara de tecido. Então, tudo isso faz parte da educação em saúde. E também orientando sobre o distanciamento social. Quando o comerciante, o dono de mercado, de padaria, autoriza eles entrarem, quando dá tempo, fala assim, você quer que dê uma orientada no povo ali? A gente orienta também dentro do mercado. Que tipo? Você vai comprar arroz, comprou 5 quilos de arroz, quando você chegar em casa, você lava com água e sabão. Uma esponja, o arroz, o sal, o açúcar, o café, tudo aquilo que é de plástico, para orientar. Então, a gente faz todo esse tipo de orientação com os agentes comunitários e no dia a dia, conforme a gente vai encontrando pela rua, todo mundo vai fazendo isso. Desenhamos no chão também, porque foi difícil, as pessoas, né? Às vezes tem umas resistências. Desenhamos no chão, compramos umas tinta spray e desenhamos no chão, de alguma rede bancária principalmente, com essa liberação da parcela, do dinheiro do federal. Então, desenhamos no chão um desenho do corona, para mostrar para a pessoa, fica bem aqui em frente, que se você ficar aqui, você está 2 metros longe do outro. Então, nós estipulamos 2 metros. É até falado em alguns lugares 1,5 metro, mas a gente contou 2 passos para ficar distante.
Oferecemos e doamos máscara de tecido e descartável para aqueles que estavam sem nas ruas, né? Chega lá o paciente, a pessoa está na rua andando sem máscara, a gente pergunta, conversa e doa quando a gente tem para eles, das que a gente recebeu, não do que a gente comprou. Comprou é tudo dos funcionários, do que a gente recebeu. Além de adquirir os EPIs necessários para o uso ao combate do Covid-19, também confeccionamos, eu coloquei aqui 4.000, mas depois eu acho que foi até mais de 4.000 máscaras de TNT e 400 de tecido, além de alguns aventais. Como que se deu isso? Compramos o TNT, né? Teve lugar até que fomos mais longe buscar por conta do preço, fazendo as contas, compensava comprar numa outra cidade do que comprar aqui. E como a fisioterapia, nesse momento, não está atendendo, e a odontologia está atendendo as gestantes e as urgências e emergência que aparecem, então, esses profissionais, eles estão fazendo a confecção das máscaras e dos aventais. Tá? Então, assim, médico, fisioterapeuta, auxiliar dentista, as meninas da limpeza, que a gente, durante o decreto, teve vários funcionários que tiveram que se ausentar por conta de grupo de risco. Mas a gente está conseguindo caminhar, graças a Deus. Quero ver aqui. Distribuição de panfletos com orientação para ficar em casa. Isso foi logo no começo, a gente fez 5.000 panfletos, né? Casa a casa, os agentes comunitários, que hoje eles não vão fazer visita, eles vão para orientar, não é para entrar dentro da casa da pessoa, no máximo no quintal, por conta da dengue, né? Porque a gente tem outras coisas, não só o coronavírus, temos a dengue e temos a campanha da vacina paralelo aí, né? Então, a gente vai só para confirmar. Então, foi distribuído na casa da pessoa, com todos os cuidados de higienização, né, para não ficar dando uma coisa contaminada para a pessoa, 5.000 panfletos. Fiscalização rigorosa da vigilância sanitária nos comércios, junto com a Polícia Militar, para inibir os possíveis atendimentos. Temos bastante dificuldade, porque a vigilância passa, parece que eles estão olhando, alguém avisa, depois volta, já tem gente denunciando, olha, vocês passaram, o cara encheu de gente lá no boteco dele, entendeu? Então, nós temos bastante dificuldade, temos atuado até à noite, aqui nos bairros da zona rural, já tivemos que ir lá, até, acho que depois do senador, teve uma denúncia para aquele lado lá, que o pessoal foi, era à noite que voltaram de lá. Então, a nossa demanda sobre denúncia é muito, muito, muito grande. Todos os dias a gente recebe inúmeras denúncias. Fizemos higienização e desinfecção de todos os prédios da saúde e locais públicos, rua das rede bancária, hospital regional e AME. Isso aqui foi com a ajuda da Sabesp no começo, né, que eles fizeram esse trabalho gratuito, e depois a gente, junto com através da deputada Rosana Vale, e aí o pessoal da Farmaconde, o Mário, e o outro irmão dele que também chama Mário, conseguiram, aí junto com, acho que foi o Wagner que intercedeu, e eles fizeram esse serviço aí na rua, que foi muito bom, né? Totalmente gratuito também, e não foi para todas as cidades, né? Infelizmente, né? Porque foi um serviço maravilhoso, muito bom mesmo. Mas a gente conseguiu fazer. E também adquirimos aí bastante cloro, e estamos fazendo a desinfecção, higienização dos postinhos no final da tarde, né? Quando, por exemplo, se eu tenho um funcionário de um determinado departamento que positivou para o Covid-19, a gente pega e já faz uma desinfecção no local, tá? Com a ajuda aí do Departamento de Obras. Fizemos uma organização rigorosa na campanha da vacina, né? Com o fluxograma da gestante, de quem ia tomar vacina, principalmente a primeira fase da vacina, que era dos idosos. Então, fizemos esse fluxograma, tentamos fazer casa a casa, mas não tivemos perna para atender todo mundo. Então, com todos os cuidados, a gente trouxe ele, foi muito bem aceito. Graças a Deus, atingimos a meta da vacina, né? Acabou agora dia 30, e ainda sobrou um pouquinho lá, quer dizer, quando a pessoa procura, ainda ficou lá, porque o governo não vai mandar mais agora desse tipo da vacina, agora dessa campanha, né? Então, a gente se preocupou muito com essa vinda dos idosos, né? Porque a gente está falando, ó, fica em casa, não saia de casa, mas está mandando vir tomar vacina. Tivemos um momento que nós estávamos com 2 carros de som na rua, esclarecendo, né, a prevenção,
e orientando também a procura do atendimento, caso tivesse algum tipo de resfriado, daquele diferente, né, que ele está sentindo. Sem contar a orientação dos agentes comunitários em casa, né, porque às vezes você sabe que você está com um resfriado diferente. Nos veículos, que a gente também de viagem, fizemos um serviço aqui mesmo na cidade, né, depois de avaliação de orçamento, de um serviço chamado oxisanitização, que é feito com ozônio. Então isso ele mata vírus e bactéria, elimina tudo. Então nós fizemos em todos os carros da frota, todos, né? E hoje a gente usa álcool a 70% conforme a orientação, né, para desinfectar os carros. Às vezes passa na ambulância, passa no salão da ambulância, que é a parte de trás, água com cloro, né? Então a gente tem todos os cuidados e sempre deixa tudo aberto, ventilando quando não está usando, que é uma orientação da nossa vigilância. Lembrando que esse serviço de oxisanitização é um serviço pioneiro aqui na cidade, tá? Então, Pariquera acho que foi o primeiro a fazer aqui no Vale. Monitoramento diário de todos os positivos suspeitos, com acionamento da equipe médica. Isso aqui, gente, é um serviço que a gente faz, que eu sempre falo nas lives, que a gente tem bastante dificuldade em relação... desculpe, vereador, eu não estava nem olhando para você, estava esquecendo isso aqui, né? Em relação ao telefone. Nós temos muita dificuldade, não é só nós, o hospital também reclama, o AME reclama, o Hospital Regional de Registro reclama, a gente tem contato, ela fala, como é que está? Vocês estão conseguindo? Não, nós estamos com dificuldade de avisar as pessoas. Então, nós já tivemos um paciente que foi a óbito, que a gente demorou muito, porque o hospital não estava conseguindo entrar em contato, e a gente teve que mandar um carro, no final de semana, na casa da pessoa, porque eles não atendiam o telefone. O que o Ministério da Saúde preconiza? O monitoramento a cada 48 horas. Só que nós, pecando pelo excesso de cuidado, nós estamos fazendo a cada 24 horas. Então, todos os dias a gente liga. Todos os dias, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Todos os dias tem 2 de plantão para fazer esse monitoramento. Durante a semana, os enfermeiros dos postinhos, eles nos auxiliam, até mesmo designar outra pessoa, porque tem um impresso próprio do monitoramento, que inclusive a pessoa assina se responsabilizando para ficar dentro de casa, o que às vezes a gente recebe denúncia que foge do controle, que as pessoas saem, mas a gente recebe, vocês não têm noção de quanta ligação a gente recebe com denúncia, tá? E já fomos e já autuamos a pessoa, porque hoje pode até trazer outras complicações mais graves, né? mais sérias, desculpa, para o paciente infectado, né? Se tratando de saúde pública. E durante esse monitoramento, foi muito importante, assim, é aquilo que a gente fala, né? Você dormir com a consciência tranquila. Nós perdemos um paciente, mas tudo que a saúde pública pôde fazer, nós fizemos. Nós ligamos todo dia, e tinha contato assim do filho que ligava para mim, a cunhada que me ligava para o César, e falava, né, e conversava, e a gente ia orientando, e no dia que ela falou assim, olha... Eu percebi que ele não está muito bom, não sei o que lá. A gente conversou com o médico foi até a casa dele, da pessoa lá, e rapidamente ele veio para o hospital, né? Então a gente fez tudo o que pôde, mas infelizmente não dependia só de nós, tá? Então a gente tem essa preocupação. Quando o paciente também está em casa, com uma dispneia leve, com uma falta de ar leve, e necessitar, a gente também dispensa oxigênio. Nós temos concentradores de oxigênio, que estamos adquirindo mais, né, porque a gente não sabe até quando vai a pandemia, porque ele, fazendo a conta, ele sai mais em conta do que você adquirir os torpedos de oxigênio, porque às vezes o paciente usa muito, né? Então a gente tem um concentrador, que ele trabalha com ar ambiente, e isso facilita bastante aí para nós e para o paciente, que não fica naquele, meu Deus, vai acabar o oxigênio madrugada, será que o 192 vai trazer? Então, para esses pacientes, a gente arrumou o concentrador de oxigênio, que não vai ter essa preocupação. Também tem um atendimento via telefone, de 2 psicólogas, né, que a gente fala que é só para o Covid. Qualquer pessoa que está preocupado, que pegou a doença, que começa a ter ansiedade, fica com medo, não dorme, está com medo de morrer, porque acontece isso mesmo. Então, a gente tem esse atendimento online aí, para quem precisar. Eles ligam, eles já sabem, liga lá no departamento, e a gente faz o agendamento e a psicóloga entra em contato com eles, sem custo nenhum para eles, né, nem na ligação. Então, esses são
a resposta da 3, que foram as ações. Talvez tenha mais alguma que eu não lembrei aqui de colocar. Né? A 4, ela... Oi, desculpa. À vontade, pode fazer. Em relação é até uma ajuda, se for possível, tá? Em relação à questão de estar fazendo a divulgação diária dos dados estatísticos por idade, faixa etária, tal, que o senhor falou que realmente dá muito trabalho isso. Quando o senhor está fazendo esse levantamento de dados, o senhor tem já alguma... Porque talvez eu possa colaborar com isso, tá? Não sei se é possível. O senhor tem alguma planilha, por exemplo, uma planilha de Excel feita onde só lança os dados e já te dá o resultado? Sim, é desse jeito que é feito. Já tem essa planilha? Tudo. Ah, então tá. Senão eu poderia colaborar na confecção dessa planilha. Desde o primeiro dia a gente já tem a planilhinha do Excel. Posso fazer uma perguntinha? Opa, à vontade, Eliel. É a questão da tenda. Não sei se é impressão minha. Ele não funciona no final de semana, né? Não, não funciona. Então, nesse caso, não sei se era possível, apenas uma sugestão também, tá? Não tem como fazer um plantão, nem que seja 4 horas por dia, sábado e domingo, porque às vezes as pessoas ficam angustiadas, esperando até segunda-feira. É apenas uma sugestão. Não digo 8 horas, mas de repente, no sábado e domingo, porque a gente sabe que é algo grave, um horário reduzido, mas pelo menos para atender essas pessoas, se for possível. É uma sugestão que eu estou passando aqui, para sábado e domingo. Sistema de plantão, 4 horas. Entende, né? Porque às vezes a pessoa fica angustiada, agoniada, esperando até segunda-feira. Fica aí uma sugestão apenas. Vereador, é o seguinte, graças a Deus, nós temos uma boa relação com o Hospital de Pariquera. Não só com o Hospital de Pariquera, mas com o Hospital de Pariquera, principalmente. Então, nós já discutimos muito a respeito disso. Nós temos um comitê, temos um subcomitê que é formado só por pessoas da saúde, que tem uma outra visão, né? Nós temos um comitê principal, que tem outras pessoas, advogado e outros, e tem um subcomitê, que quando a gente julga necessário, a gente senta para discutir. Nós não vimos ainda, graças a Deus, uma demanda para essa necessidade. Tanto que nós tínhamos pensado em colocar um médico para fazer final de semana, mas como a gente começou, que toda segunda-feira a gente pega do hospital todos os pacientes que passaram lá. Então, geralmente, não é um número alto de paciente e o tempo de espera também não é grande lá. Então, tem um ou outro que chega, por exemplo, feriado nos causou problema. Um adiantamento de feriado, de surpresa, que foi mudado, aquilo lá nos causou um pouquinho de problema, né? Mas, assim, foi um dia atípico, vamos dizer assim, mas devido a esse bom relacionamento que a gente tem com o Hospital de Pariquera, ainda não precisamos. Muito bom a sua ideia, nós já tínhamos pensado nisso, mas não precisamos. Graças a Deus, eles são muito bem atendidos lá. E estamos melhorando mais ainda. Nós estamos criando um protocolo de acolhimento, que o que é isso? Por exemplo, eu fui lá no Hospital de Pariquera sábado à noite, eu não estava bem, e o médico falou, você volta segunda-feira lá na tenda de Pariquera. Não é isso, nosso protocolo não é esse. Tá? Nosso protocolo é assim, se ele tiver que colher, ele vai colher aonde? Na hora lá no hospital, se tiver dentro daqueles critérios. Se ele não tiver dentro do critério, o critério dele for para colher terça-feira, por exemplo, aí o que vai acontecer? Esse médico que atendeu ele, junto com a enfermagem lá, já vai orientar, vai dar o pedido na mão dele, vai orientar ele a ficar em casa já de isolamento, o enfermeiro do hospital passa para nós e a gente vai colher o exame na casa dele. Então, uma ou outra, pode acontecer que nós estamos trabalhando com um ser humano, mas geralmente a maioria, graças a Deus, 99,9% está dando certo. Então, o enfermeiro que eu passo o resultado para ele, ele me passa isso e a gente tem conseguido levar muito bem. Podemos continuar? Tudo bem? Obrigado, viu, vereador? Resposta da 4, né, agora? Referente ao comércio diante da pandemia, quais as ações que estão sendo tomadas referente à fiscalização sanitária dos comércios? Essa é a primeira pergunta da 4, né? Lembrando que ela tem 3 perguntas. Então, essa é a primeira resposta. Estão sendo realizadas ações de orientação aos comerciantes de alimentos, loja em geral, oficinas, conforme a classificação do Plano São Paulo, para os estabelecimentos que prestam serviços essenciais e não essenciais. Né? Então, a gente criou, fez uma planilha também, com um tipo de um checklist, onde a gente vai no comércio. A gente sabe que está difícil para todo mundo, né? Não está fácil, né?
eu entendo assim, muitas pessoas perdendo emprego, pessoas aí fechando porta, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a gente vai lá com checklist, a primeira vez é uma orientação, né? Uma orientação, olha, o senhor tem que fazer isso, isso, porque tem pessoas que acreditem, eles têm dificuldade para ler o decreto, ver ali onde ele se encaixa, né? Não é todo mundo que tem facilidade para interpretar o decreto. Então, a primeira vez, a gente vai e faz uma orientação para ele. A pergunta número 2, ela fala, quais e quantidade de atuações e sanções já foram efetuadas? Estão sendo notificados e advertidos, conforme a lei que vocês conhecem, aqui 006, de 13 de maio de 2020, e no momento, até hoje, foram notificados 51 estabelecimentos. A número 3, quantos fiscais ou agentes fiscais nomeados estão na fiscalização e quem são eles? Eles são em número de 4, né, servidores da fiscalização, e são eles: o nosso diretor de vigilância, que é o César Maciel Araújo Costa, a coordenadora, que é a Cláudia de Souza Salles Previato, o doutor odonto, que é o doutor Carlos Augusto Garcia de Alencar, e a enfermeira RT da UBS, que é a Elisabel Adrião Dindevitz. Então, essas são as pessoas que estão na fiscalização. E a gente está conversando para ver se a gente aumenta o número de pessoas, né? Porque a gente nunca vai sozinho, né? Porque tem pessoas que podem ignorar, como a gente já teve na fila de um banco, tivemos dificuldade, onde chamamos, pedimos auxílio da Polícia Militar. A pergunta, pode continuar aqui, tudo bem? Tá. Quais produtos ou materiais, com sua quantidade, foram recebidos como doações ao departamento? Desses materiais recebidos, onde foram utilizados? Bom, então vamos lá. Protetores faciais, os face shields, né, que a gente chama, mais conhecido como protetores faciais, foram 165 unidades. Eles foram distribuídos para todos os funcionários, lembrando que eu até vi uma postagem que me mandaram falando de um protetor facial que a pessoa deixou lá e o outro ia usar, que era um absurdo. É que tem que ter conhecimento. Eu sempre peço para as pessoas na live não compartilhar fake news e que não é da alçada da pessoa estar fazendo, né? Então, aquilo ali, para quem não sabe, ele é de uso coletivo. Então, eu posso usar no meu plantão de 12 horas, depois fazer uma higienização e deixar para o próximo, né? Não éramos nós que estávamos fazendo isso, eles estavam falando de outro serviço. Mas nós distribuímos, além de adquirir, ganhamos esses 165 também, e distribuímos um para cada funcionário. Então, todos os funcionários têm, e não só têm, como eles são orientados a utilizar. Pode ser que você olhe na rua, mas eu vi seu funcionário sem. Eu não posso vigiar quase 160 funcionários. Eu tenho que orientar. Eu entrei dentro do Paço Municipal, oferecemos máscara para todos eles e orientamos como utilizar. Como fizemos na garagem, como fizemos em todos os departamentos. Agora, se ele usa ou não usa, aí eu já não posso falar nada, porque eu não tenho como supervisionar isso. Tá? Mas eles todos foram orientados a utilizar. Então, cada um tem o seu protetor facial. E, além disso, além de todos os funcionários nossos do município, que a gente distribuiu, aos funcionários da Cenevale, conseguimos fazer algumas doações, né, que é a clínica de hemodiálise aqui de Pariquera, aos funcionários da lavanderia do Hospital Regional também, aos professores da APAI, à Polícia Militar, à Polícia Civil, aos funcionários do AME, aos funcionários de escola do município, aos funcionários da Rede Luci Montoro, aos funcionários da Caixa Econômica Federal. Então, nós conseguimos, numa quantidade... e para o ComSaúde também, esqueci de colocar aqui, mas para o ComSaúde em si também. Nós doamos algumas protetores faciais. Porque, a gente ia ganhando, não ia dizer que não ia ficar com ele, né? Claro, está dando, vamos receber. E aí, conforme as pessoas... A gente está pelo grupo, sabe quem está precisando, quem não está. Pessoal, estamos aqui com necessidade de protetor facial. Não estamos conseguindo achar lá uma matéria-prima para comprar. Não, a gente arruma para vocês, temos sobrando aqui, vamos ajudar um outro, né? Então, a gente conseguiu ajudar bastante gente. Álcool em gel, ganhamos 80 litros, e eles foram distribuídos para todas as unidades da saúde do município, incluindo centro odontológico, fisioterapia, farmácia municipal e garagem municipal. Também foi através dos funcionários da fisioterapia que se comprometeram em ficar fazendo essa distribuição. Então, os funcionários iam lá e fizeram uma distribuição assim, rigorosa, né? 192 pegou quanto, o BS pegou quanto, o Postinho da Clementina pegou quanto.
Então não adiantava você com um galão de 1 litro lá, de 2 litros, que você não ia trazer. Você ia trazer aquela quantidade que era designada, porque às vezes as pessoas vê bastante coisa, ganhou, vai querer utilizar de qualquer jeito. E não adianta, né? Nós tivemos várias reclamações de pessoas que não sabiam utilizar, e também não tinham por que saber, né? Porque não são da área, né? Nós que somos da área da saúde temos outro conhecimento, sabemos a quantidade, tudo certinho. Mas tem gente que não sabe, esfregava até o tronco do braço, né? Então, gastava demais. Álcool líquido, antisséptico, spray, foi uns frasquinhos pequenos que a gente ganhou, ganhamos 170 frascos. Também conseguimos distribuir para todos os funcionários da Prefeitura Municipal e, inclusive, o nosso departamento. Todo mundo tem, ainda temos um pouquinho lá. Tá? Álcool líquido a 70%. Nós recebemos 72 litros, primeiro, que foram distribuídos para todas as unidades de saúde, que é utilizado na higienização e limpeza, inclusive dos carros de viagem. Esses spray, eles nos ajudam muito, porque muita coisa ficou difícil de você achar para comprar no mercado nessa época. Muita coisa desapareceu, até esborrifador. Nós tivemos dificuldade para encontrar. Máscara de tecido. Ganhamos 200 unidades e elas foram distribuídas para as pessoas carentes e pessoas que estavam em vias públicas sem utilizar a máscara ou qualquer outro tipo de proteção. Tá? Então, esse foi as doações que a gente recebeu. Talvez tenha tido mais alguma aqui, que eu não lembrei para colocar aqui. Porque assim, eu não fiquei anotando lá, Maria me deu esse, João me deu esse, Pedro me deu esse. Não, uma doação para vocês aceitam? Vim trazer aqui? Claro. Teve alguns que fez questão, você assina aqui para mim, como você recebeu, mandou um e-mail, tudo bem. Outros não fizeram questão, então, é doação, né? Eu não vi nada demais nesse sentido. Então, acho que essas são as respostas que fui questionada, né? E aí me coloco à disposição aí para a próxima pergunta, se eu conseguir responder. Se eu não conseguir, eu peço ajuda para alguém. Senhor diretor, chegou ao meu conhecimento que será feito a terceirização da tenda. Se isso procede, sim ou não, quais critérios está sendo utilizado para que seja feita essa questão da terceirização? A tenda, ela saiu uma portaria falando da possibilidade de você terceirizar a tenda. Pariquera Sul é um município diferente de todos os municípios no quesito saúde, porque nós não temos um pronto-socorro municipal. Então, por exemplo, esses tempos nós estávamos com 200 mil, um determinado deputado que veio para a aquisição de uma van, né, uma ambulância adaptada para você utilizar no transporte das pessoas com mobilidade reduzida, com necessidades especiais. De repente, eles mudaram essa verba para usar no Covid, para comprar equipamento. Por exemplo, se eu tenho um hospital, eu consigo comprar maca, eu consigo comprar multiparâmetro, ventilador mecânico, mas eu não tenho. Então, a gente estamos conseguindo aí reverter o dinheiro, porque a ambulância é necessária não só agora, e depois ela vai trazer um benefício muito grande para nós. E aí, a gente está tentando fazer agora essa terceirização. Mas ela não é tão fácil como as pessoas falam, né? Muita gente fala assim, por que não terceiriza? Né? Porque, primeiro, algum município que terceirizou, eles estão pegando um médico de outro, do pronto-socorro, por exemplo. Mas nós não temos pronto-socorro, então eu não tenho médico para pegar, porque ele não pode ser compatível. Eu posso pegar um médico da UPSF, eu posso, desde que ele não seja compatível. Mas ele trabalha 40 horas, 30 horas, 20 horas semanais, como é que eu vou fazer? E todo mundo conhece que aqui em Pariquera não tem aquele salário. Mas nós estamos vendo, é verdade, porque quando você adquire esse trabalho, a gente também tem uma perca de outra coisa. Só que é o horário que a gente chama horário da hora, esqueci o nome, horário da hora, acho que é alguma coisa assim. Quer dizer o quê? Que eu posso fazer um horário estendido, mas como vocês já devem saber, eu já fiz um horário estendido, então eu não tenho problema de perder isso, de não adquirir, melhor falando, né? Então a gente está pensando seriamente, junto com o doutor, e vamos ver sim a possibilidade, porque aí eu devolvo os médicos para o postinho, né? Então, quer dizer, essa questão está em estudo? Está em estudo. Está em estudo. Quarta-feira a gente vai sentar, estamos esperando uma resposta da nossa... nós temos uma articuladora de saúde na região e acima dela nós temos um coordenador. Então, estou esperando a resposta dessa coordenadora, que na verdade é uma coordenadora, para a gente poder conversar, para não fazer nada de errado, porque você tem que inserir para fazer adesão, ele vai passar por uma avaliação do Ministério Público, mas eu tenho que saber quanto tempo demora, né? Se depois ele vai me pagar retroativo, senão eu vou gastar dinheiro, vou investir, contrata uma empresa, você vai gastar lá 50 mil por mês, por exemplo, depois não vem o retroativo e você, pensando em ganhar dinheiro, você vai perder. Então, a gente está tomando todos esses cuidadinhos. O senhor falou que está fiscalizando o comércio é o César, a Cláudia, o Dr. Carlos e a enfermeira Elisa, né?
Sim. E na questão dos agentes comunitários de saúde, eles foram colocados para também ajudar na fiscalização, ou a questão deles é orientação? O deles, eu não posso tirar ninguém da sua atribuição. Educação em saúde é atribuição do agente comunitário de saúde. Então, quando eu estou pedindo para eles irem para a avenida para nos ajudar, eu não estou tirando eles do serviço deles. Até porque o que ele vai fazer? Ele vai casa a casa para estar conversando com os moradores. Não pode entrar na casa, a não ser naquele esquema que tem a suspeita de dengue, ele quer que dê uma olhada. Mas não pode entrar. Então, o que a gente combinou? Essa semana, por se tratar de eles já me ajudaram um pouco tempo atrás, né, no começo, por conta daquelas parcelas, conversei com todos os gerentes da rede bancária aqui da cidade, inclusive com o Hernandes, né, que agora melhorou, diminuiu bastante aquela fila. Então, a gente pediu para eles, essa semana, como se trata de semana de pagamento e como está em alta, a gente tentar diminuir com a orientação deles. E estamos dando 5 máscaras para cada agente, não para ele distribuir para a população, caso não tenha. Então, não estou tirando eles das atribuições deles, somente o que eles vão fazer? Eles sabem, orientação, o que ele vai orientar? Se o senhor está com máscara, se não está por quê, se está correto, como lavar de tecido, essa aqui o descarte legal, como se armazenar de tecido, e também orientar o distanciamento social. Então, é só educação e saúde, não sai disso, eles não podem fiscalizar. Deixa eu puxar o gancho desse questionamento até que o presidente fez do ACS, do Agente Comunitário de Saúde. Eu até tive um conhecimento, sim, que eles teriam uma atribuição durante o dia 6, né, dia 7, 8, acredito até o dia 10, para estar no comércio para fazer orientação. Bom, eu gostaria de fazer de salientar alguns quesitos das atribuições dos ACS mesmo. Até porque eles têm já as suas atribuições do quadro de funcionário. Esse tipo de orientações, ele foge um pouco do ACS, no meu entendimento. Por quê? Primeiro, o senhor fez uma convocação para todos os ACS, para estar fazendo orientação justamente em supermercado, casa lotérica, agência bancária e demais comércios. Vale ressaltar que o decreto, no artigo 7º, parágrafo único, ele fala o seguinte: caberá aos respectivos proprietários dos estabelecimentos organizar a restrição de acesso dos seus clientes, sob pena de suspensão do alvará de funcionamento em caso de cumprimento pelo prazo de validade do presente decreto. Então, primeiro ele fala sobre os estabelecimentos e organização. A organização já traz uso de máscara, distanciamento. Então, isso é uma atribuição do dono do comércio. Creio eu aqui, se for supermercado, dono do supermercado, lotérica, dono da lotérica. E a nossa lei número 6 de 2020, que fala sobre a questão de procedimentos, até mesmo para fazer apuração de ocorrência, ele tem as pessoas que têm as suas atribuições, que é o fiscal da vigilância sanitária e aqueles outros designados por tal fim. O senhor respondeu aqui sobre o comércio, no item 4, que até informou os nomes dos fiscais, enfim, só que não informou a portaria de designação deles, porque quando existe você muda, ele pode encaixar como desvio de função. Se ele somente está sendo uma convocação, o senhor pode estar colocando todos os ACS como desvio de função. Para isso, precisaria de uma portaria para poder estar acomodando a atividade deles. Eu entendo, senhor diretor, que essa convocação dos ACS, até porque a atribuição de organização desses próprios comércios é do proprietário, eu tenho um leve medo aqui de cair em desvio de função, senhor. Então, senhor diretor, então eu acho que seria melhor analisar essa questão, porque não tem a portaria da designação, não tem da atividade, porque foge do quadro, né? E ele já disse, e ele é bem exato, né, na questão da lei número 6, de quem deve fazer a apuração de ocorrência, e no decreto de quem deve fazer o estabelecimento. Em nenhum momento eles se enquadram ACS. Claro que o senhor pode falar assim, não, mas eu estou colocando lá para ajudar, mas não é a função deles. E eu fico preocupado também que, ao ser desviada a função deles, as atividades, por mais que sejam alguns dias, 4, 5 dias, a finalidade seja desviada também, porque eles têm uma função deles para ir nas residências, e muitos fogem, porque eu sei que tem alguns afastados porque grupo de risco, né? Isso, na verdade, não vou dizer que eu sei. Chegou até mim essa informação. Então, senhor presidente, senhor diretor, a minha questão aqui, a pergunta é,
por que os ACS estão sendo, entre aspas, por hora, né, fazendo um desvio de função deles para fazer a questão do comércio, sendo que a responsabilidade de organização e orientação é do próprio dono, né, do próprio proprietário, e o procedimento na lei número 6, ele já figura quem realmente deve fazer a aplicação da ocorrência. Então, ou seja, não traz em nenhum momento o apoio do ACS nessa atividade. Então, por que os ACS estão sendo colocados nessas atividades? Primeiro, o senhor fala que não é atribuição deles. Vamos fazer de conta, o senhor está como vereador, é um advogado e está na praia. Não é função do senhor tirar uma pessoa que está se afogando, é função de quem? Do bombeiro que está ali. Mas então o senhor vai deixar morrer do lado do senhor a pessoa e não vai tirar? Eu entendo assim. Sobre desvio de função, o senhor é motorista, trabalha na garagem, mas eu preciso do senhor aqui no postinho de saúde. O senhor vai ser o quê? Um motorista, então não é desvio de função. E volto a falar pela terceira vez. Eu estou deixando eles fazer o que eles estão fazendo casa a casa. O que eles estão fazendo casa a casa? Orientando. Eles estão indo lá, como é que o senhor está? O senhor sabe que não pode sair para a rua sem máscara, é perigoso evitar aglomeração, tem que manter o espaço, não pode promover festinha dentro de casa, almoço, jantar. É isso que eles estão fazendo casa a casa. Educação e saúde. O que eles estão fazendo na rua? As mesmas coisas. Não mudou o objeto, é a mesma coisa, estão mudando de local. E assim, me certifiquei bem, nobre vereador, antes de tomar essa atitude, pode ter certeza que as coisas que eu faço lá não é por minha conta própria e risco, não, claro. E a intenção também essa não é prejudicar. Agora tem uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo uma coisa que eu acho que nunca ninguém viveu no mundo, desses que estão aqui respirando, que é uma pandemia. Nós estamos diante de uma doença que ela pode estar aí na sua mesa, no seu celular. O senhor pode passar a mão na boca e levar, mas muita gente não acredita. Nós estamos vivendo uma situação muito diferente. Só quem está lá dentro da área da saúde, imagine o senhor, vou dar um exemplo aqui do colega que me falou. Ele está sentado lá, e para o cara conhece todo mundo. E o cara está conversando com ele lá na cama. De repente o cara começa a ficar sem fôlego, rocheia e vai para o tubo. E dali nem a família viu mais, porque ele foi a óbito e não tem velório. Então é uma situação diferente. Por que eu estou convocando os agentes comunitários? Para ele nos ajudar na orientação, mais nada. Ofertando água para eles, uma roupa de identificação. Não tivemos problemas até hoje, graças a Deus. Hoje teve um grupo que não quis ir. Provavelmente foi esse que chegou ao conhecimento do senhor. Não tem problema, eu não tenho problema em falar. O meu trabalho lá é transparente, não tenho problema nenhum. Se eles recusaram, é uma outra situação. Conversei com a enfermeira de cada equipe. Primeiro eu conversei numa reunião que a gente faz uma vez por mês, com todos os cuidados que nem vocês estão tomando aqui, nem tanto, né, que estão um pouco perto, quando deveria ser mais longe, mas a gente fez aqui no CRAS, que é um espaço grande, fizemos toda a reunião de todo mês, porque a gente precisa sentar para conversar, precisa discutir o que está acontecendo. O coronavírus muda o cenário a todo momento, por isso que eu fiquei difícil de vir aqui nos dias que vocês queriam, quando o presidente me impôs uma data, que de acordo com, acho que é 333 do regimento interno, tem que ter um comum acordo, não impor data e horário. Né? Quando ele me falou que tinha um problema por conta de religião, até falei para ele, me apresenta que não tem problema nenhum. Aí eu vou dar um outro jeito aqui. Mas para nós, ele muda muito. Por exemplo, eu tinha uma videoconferência, era 4 horas da tarde. E essas videoconferências às vezes alongam. Aí parece outra coisa, eles vêm com aquele mesmo coisa ali. Então, voltando ao agente comunitário. Um direito deles reclamarem, claro, mas não estou tirando a atribuição. Eles estão fazendo educação em saúde. A dúvida do senhor não tem problema nenhum, mas é educação em saúde. Somente orientação e mais nada. Tá, só mais um questionamento. Sim. Se o ACS ele não quiser fazer essa atividade, ele pode se negar? Pode se negar. Pode se negar. Tá. Pode. Será aceito a negativa dele? Depende da justificativa dele. Tá. Não, eu falo isso porque é o que eu volto a falar. O senhor até usou um exemplo de bombeiro, enfim. Acontece que se o Estado tem uma pessoa responsável para isso, e outra pessoa, que vamos colocar o próprio exemplo de bombeiro, e um policial for lá e fizer todo o procedimento errado e a vítima acabar falecendo, ele vai ser responsabilizado. Contudo, se fosse o bombeiro, não, porque ele tem toda... Aqui é a mesma coisa. Se foi designado pelo decreto, e até mesmo por lei, indicando que seria fiscal da vigilância,
e também aqueles designados para tal fim. Quando se fala designado, tem que ter sempre uma portaria para poder fazer a designação dele. Não pode ser por si só, por isso que o meu medo maior é que esses ACS sejam sim configurados como desvio de função, porque o que acontece? Por mais que nós estamos no momento de risco e vale toda a ajuda, a administração pública não é assim. Nem sempre você consegue ajudar da forma que está. Você não vai pegar um motorista e falar para ele ajudar no primeiro socorro, no preventivo de socorro. Não vai. Né? Então, a minha medo maior, mas o senhor já respondeu sobre a questão da responsabilidade deles e de como que vai ser, isso vai ser orientação, é porque justamente eles estão sendo conduzidos, como exemplos, a supermercados, a casas lotéricas, agências bancárias e demais comércios, sendo que sim, seria muito, e que é muito bom que eles façam isso nas residências. Ok, é atribuição deles ir na residência fazer orientação. O comércio já trata sobre essa especificidade, entendeu? Então, mas tudo bem, o senhor já me respondeu sobre essa questão. E só para complementar, eu acredito que seria muito mais fácil também fazer uma blitz informativa. Creio que o professor Paulo também já falou sobre isso aqui nessa casa, eu também já falei. Mas não só esperar o pessoal venha até a tenda, mas fazer realmente em bairro, uma programática de bairro em bairro, para fazer uma blitz informativa do pessoal. Porque às vezes o agente comunitário não consegue atender. Porque eu soube que tem agente comunitário atendendo até de 3 a 4 setores. É o que chegou ao meu conhecimento, não vou afirmar. Então, acho que acredito que uma blitz informativa daria uma amplitude maior aí nos bairros. Então, só para finalizar, acredito que seria uma blitz informativa, seria tão bom para essa informação. E até sugiro que tenha-se o cuidado, já que eles vão começar a ir nos comércios, enfim, dos ACS, na questão realmente do desvio de função. Essa é só a minha sugestão para poder do cuidado, para a gente não ter problema aí no futuro. Deixa eu só responder então para o senhor, que o senhor falou que não adianta o policial pegar uma pessoa e tratar errado. Então o senhor acha que é melhor não tentar e deixar morrer? Não, se eu estou falando se tiver duas pessoas, não estou falando que se ele não tiver, ele vai ter que ajudar, óbvio. Mas se tiver duas pessoas responsáveis, pega o do Estado, né? Então a gente não vai acomodar o outro, mas lógico que se tiver só ele, e se tiver só eu vou ajudar. Vamos, senhor diretor, só para a gente ter mais cautela aqui nas perguntas e respostas, vamos seguir o regimento interno do artigo 332, onde o vereador tem 5 minutos para fazer os questionamentos e o senhor diretor tem 10 minutos de resposta. Pode prosseguir, senhor diretor. Não estou aguardando. Aqui eu terminei as perguntas, que o nobre vereador fez, as 5 perguntas, mas dentro de algumas perguntas tinha 3, mas já respondi todas, agora à disposição para outros esclarecimentos. Tá, então vou ponderar algumas aqui, senhor diretor aí, vou ponderar 4 aí, ele vai respondendo, porque até mesmo diz que é de 5 minutos, mas pode ir fazendo a inscrição. Bom, com relação à última pergunta, com relação a doações, e até eu vou pegar realmente o quesito que pode estar problema futuro, e é uma questão que foi muito cobrada, até mesmo por munícipe, de curiosidade. O senhor presidente falou sobre a terceirização da tenda, e o senhor também falou que a tenda é de doação. Questiono, e vou justificar o porquê questiono. Quem está fazendo a doação da tenda? Por quê? No futuro, pode ser que tendencie algumas pessoas a achar que existirá uma facilitação em algum tipo de contratação. Então, para que ficar claro, é serviço público, é atendimento público, nós estamos numa causa pública, a doação é pública, a informação é pública. Então, questiono. Quem é o doador da tenda? Como eu já disse no começo, eu não sei quem é o doador da tenda. Ele pediu para não divulgar, em várias lives minhas, eu já falei que pedi para não divulgar o nome dele. Ele ofereceu a tenda, chegou para Pariquera assim, você quer uma tenda? E era a última, se eu não me engano. Por isso que, se eu não me engano, pelo menos o que eu ouvi falar dos colegas, ela é maior que a dos outros municípios. Ela é 10 por 10. Porque era a única que tinha. Ele falou assim, tem mais uma aqui, quer? Só que eu não quero que fique falando o meu nome. Essa é a informação que eu recebi dos funcionários, que eu não conheço nenhum, que chegou e montou a tenda para nós. E ainda foram muito bacana. Porque primeiro, a princípio, nós ia fazer ali na árvore, debaixo daquele pé de árvore, na grama, ia acertar tudo ali. Fizemos até uma valetinha no asfalto para não deixar a água correndo fora. Mas depois ficou em desnível,
Era melhor falar com o prefeito, liberar um pedacinho na rua, ficar mais próximo. Fizemos todas as adequações, mas e colocamos a tenda ali. Não sei quem é o doador da tenda, quem doou. Eu sei que foi colocado, mudaram para nós com muita atenção, muito respeito, o qual nós ajudamos num final de semana. Agora, se tem outras coisas envolvidas, eu desconheço. Mas, senhor diretor, o senhor é a peça principal da diretoria de saúde. Até mesmo por alguns princípios, não só de transparência, mas de isonomia para quem quer fazer doações também, é de responsabilidade do senhor saber quem é o doador da tenda. É de responsabilidade. E se o senhor fala que ele pediu, ele falou, é porque esse ele existe. Então, se esse ele existe, o doador existindo, a gente tem que saber quem é o doador. O senhor pode até falar assim, Rodrigo, eu não sei quem é agora. Eu vou dizer para o senhor que o senhor pecou, então, de não saber quem é, porque o senhor deve saber quem é o doador. Por mais que o senhor não queira passar para outras pessoas, mas nós, como fiscais daqui do município, e até mesmo para ter a tendência, evitar a tendência de facilitação no futuro, a gente precisa saber quem é o doador. A gente precisa saber quem é o doador. Então, se o senhor não sabe agora, eu vou pedir que o senhor nos informe no decorrer dessa semana e envie um ofício para a gente informando quem é o doador. Tudo bem para o senhor? Eu estou bem, só estou esperando o senhor terminar para eu concluir. Não, sobre essa questão eu já concluí. Então, é assim, eu não sei de verdade se é atribuição minha. Se for atribuição minha e é uma obrigatoriedade esclarecer quem é o doador da tenda, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em falar. Mas quero ver se é atribuição e está lá na lei que eu tenho que divulgar essas coisas. Se for, tudo bem. Agora, se não for, eu não vou fazer, porque até por respeito à pessoa, porque eu sei assim, tem muitas pessoas que gostam de doar as coisas e não aparecer. Né? Então, é do gosto de cada um. Vou pegar aqui mais duas perguntas. Vou fazer as duas, três. Na pergunta número 3, que sobre ações da questão para evitar o crescimento do caso coronavírus, primeiro eu gostaria de saber se existe alguma indicação ou alguma doação de remédio. Né? A gente vê aí nas mídias falando sobre ivermectina, né, sobre atuações de preventivo, de remédio, já que a vacina ainda não existe. Então, primeiro eu gostaria de saber se há uma indicação ou uma doação por parte do nosso município desse tipo de remédio, né, para os munícipes que têm algum tipo de sintoma, né, já no início, para poder já combater isso pronto, né? Então, essa é uma questão. Segunda questão, sobre ações, as denúncias que poderá ocorrer, qual a possibilidade de a gente ter um atendimento telefônico para recebimento de denúncia em finais de semana? Porque a gente só tem o telefone da prefeitura em si, que sempre disponibiliza o 7100. Eu queria saber se tem algum 0800 ou celular, e se não tiver, né, quando é que pode disponibilizar, porque muitos munícipes reclamam que não tem, né, um final de semana para fazer esse tipo de denúncia. As aplicações da multas, bom, o senhor já falou que não teve, só teve notificação, aproximadamente 51 notificações. E aí a minha pergunta sobre essa questão de multa é, a fiscalização está sendo feita diária, ou a cada 15 dias, ou no ato da denúncia? E na questão da multa, como está sendo elaborado através do decreto estadual com o decreto nosso municipal e a lei número 6 de 2020. A nossa lei, ela coloca alguns limites de advertência, multa, cassação, enfim, e o Estado, já um pouco mais rigoroso, e já faz aplicação de multa direto, né, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, na questão de aplicações de multas, esses quesitos de fiscalização e baseando no como que vai ser o procedimento, de acordo com o do municipal, lei municipal ou decreto estadual. Quer que eu repita ou anotou todo? Senhor diretor, Tudo bem. Tá bom, obrigado. após a resposta do novo vereador, eu vou dar um tempo para o senhor tomar água, tá? Tá bom, obrigado. Você com a garganta aqui, dá licença um pouquinho, eu já respondo o senhor.
Pode prosseguir, senhor diretor. Obrigado, senhor presidente. Os remédios, a primeira pergunta do senhor, se o senhor, eu não sei de que remédio o senhor está falando, então eu não tenho como responder, né? Porque nós trabalhamos com o quê? Com protocolos, né? E tem o protocolo do Ministério da Saúde, e dentro do quadro clínico do paciente, é que o médico vai prescrever aquele determinado medicamento ou não. Tá? Então, eu não sei do qual remédio o senhor está falando, então, me impossibilita de responder. Quanto às ligações, nós estamos, já disponibilizamos o número de segunda a sexta, isso é fato. Sábado e domingo a gente ainda não tem, mas, para ser muito sincero com vocês, é a mesma coisa de ter, porque a gente recebe muita denúncia, sábado e domingo, porque meu número de celular sempre existiu no Facebook, nunca tirei de lá, há muitos anos, mais de 10 anos que eu tenho esse número, acho que bem mais. E muita gente conhece, né? Manda mensagem, liga, manda no Messenger, manda recado via família, e a gente atende. Todas as denúncias a gente atende. Hoje mesmo pela manhã eu fui parado, né? E o senhor veio fazer uma denúncia que aconteceu ontem à noite. Então ele falou, ó, não vai dia de semana que não vai adiantar. E sempre que a gente vai, dependendo do local que a vigilância vai, a gente procura levar a polícia militar junto, né, por conta de outras situações. Mas estamos em processo de adquirir 2 celulares, já foi para compra, né? A gente tem, uma coisa que a gente conseguiu lá, colocar uns celulares já à disposição, e para a psicóloga também, mas estamos esperando chegar mais 2 celulares, porque às vezes as pessoas não compramos que tem a possibilidade de colocar rede social, porque aí fica mais fácil também para mandar mensagem. Quanto às multas, a gente está seguindo a lei municipal, que passou por essa Casa de Leis, é ela que a gente está seguindo, né? Quanto àquela outra multa que vem do Estado de São Paulo, a gente tem procurado conversar bastante, fazendo uma orientação intensa, assim como o governo do Estado de São Paulo fez, né, antes de aplicar a multa, porque ficamos muito preocupados, né? Às vezes você vê uma pessoa andando na rua sem máscara, por exemplo, para você parar ele e atuar, né, dizer, ó, me dá o documento. Nós já abordamos pessoas que eles se recusaram a falar o nome, né? Então, assim, a gente chama a polícia, mas a polícia também não pode forçar nada, a gente pede documento, né? A polícia já foi junto com a gente várias vezes. E o comércio, uma coisa que implica muito, é que muitas pessoas aqui em Pariquera, eles têm um comércio que é mercearia e bar. Então, alguns tiram um privilégio, né? A gente, há um tempo atrás, entramos num comércio onde tinha 2 pacotinhos de amendoim na prateleira da mercearia. Então, o bar estava fechado e a mercearia estava aberta com 2 pacotinhos de amendoim apenas nas prateleiras, pendurado, né? E tinha umas pessoas tomando cerveja. Nós estávamos com a polícia militar, foram notificados, né? Mas, assim, são muitas. Você vê pelo número de advertências que já foram mais de 50, né? 51 aí. Então, elas são muitas multas mesmo, são muitas denúncias, né? Que a gente fala que são, que as pessoas ligam para informar a gente. E também temos, além das denúncias, das pessoas fazendo a coisa errada, tipo, sem máscara, e eles mandam mesmo. As pessoas não hesitam em mandar, eles tiram foto e mandam para nós. Manda de todo jeito e vem chegando, vai chegar até nós. Por quê? Eu penso assim, eu trabalhei 32 anos no hospital, eu sempre tive um trabalho respeitado, porque assim, eu respeito muito a minha profissão, né? Não estou me vangloriando, falando nada demais, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, é a enfermagem. Então, eu atuo mesmo fazendo aquilo que é o correto. Jamais prejudiquei alguém e essa não é a minha intenção. Mas ali eu estou vendo um vidro, e ele às vezes pode estar me incomodando, refletindo, e se eu for dar um soco nele, eu vou machucar a minha mão. Então, é diferente, né? Então, assim, a intenção é ajudar todo mundo. E como muitas pessoas conhecem a gente, conhecem o nosso trabalho, e da equipe de saúde, do departamento de saúde, eles nos procuram porque eles sabem que vão ter uma resolutividade, eles vão ter uma resposta. E lá do departamento, até hoje, que eu estou completando 5 meses lá, hoje dia 6, né? 5 meses, não, 6 meses, né? Que foi em janeiro, mês 7, 6 meses. Nunca saiu um paciente de lá sem uma resposta boa. Graças a Deus conseguimos resolver. Então, a gente está atuando muito
nobre vereador? Na orientação, né, por conta de entender a situação da população. Agora, tem esses casos muito avançados, mas nós temos que lembrar que nós temos um grande hospital de porta aberta, nós temos uma rede chamada Luci Montoro, que está diminuindo o atendimento, mas está atendendo, e o AME. O AME, não temos certeza, mas tem um número muito grande de pessoas lá dentro. Então, parece-me que eles estão com alguns atendimentos cumprindo metas, né? Então, isso nos preocupa muito. Inclusive, já fomos acionados mais de uma vez, entramos em contato com os funcionários, nos ajudaram. Então, eu volto a falar para vocês. Essa boa relação que a gente tem com as outras equipes, né, seja do AME, do hospital, com a polícia, o doutor Fábio, mesmo delegado, que muito nos ajudou no momento que nós mais precisamos, né, por conta dos óbitos à noite, ou final de semana, ou feriado, que não funciona a saúde pública. O que acontece? Ele se colocou à disposição e foi muito educado com a gente, nos ajudou muito, e eu já tive a oportunidade de agradecer pessoalmente. Então, nós temos essa boa relação com as pessoas, o que facilita bastante o nosso trabalho. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Apesar de ter muita gente no barco, algumas pessoas, aliás, querendo remar contra, ou com o remo parado, mas a gente, quem está remando para frente, está remando forte. E eu tenho comigo que o mal nunca vence o bem. Então, graças a Deus, até hoje tem dado certo. Tá ok. Sobre essa questão de estatística, até o senhor falou sobre, né, os boletins e tal, e aí nós já tratamos sobre essa questão dos ativos. Questiono, é possível fazer o teste do Covid em todos os funcionários da saúde que trabalham na linha de frente, não esperando que eles tenham os sintomas, mas já fazer de cara para todos? Isso é possível? Se for possível, tudo bem. Aí diz, eu preciso saber quando, né, é possível. Se não for possível, aí seria bom justificar. E com relação mesmo aos funcionários, eu queria saber quais são os servidores que estão afastados, né, por causa ou de Covid, ou por grupo de risco, ou se tem algum outro motivo, desde quando está afastado. Porque o que acontece, foi o que eu falei lá do ACS, chegou até mim que tem alguns afastados porque fazem parte de grupo de risco. Me passaram que teve em algum momento que médico também se afastou por ser grupo de risco. Aí eu pergunto, hoje, como é que está a situação dos nossos funcionários? Tem muitos afastados, qual motivo e desde quando? E se é possível fazer esse teste de Covid em todos os funcionários da saúde? Vamos ver uma situação aqui. Veja bem. Vamos fazer de conta que o senhor tem uma empresa que tem 20 funcionários. Aí o senhor quer fazer teste de todos eles. Deu 15 positivo. Como é que fica a empresa? Então, se tratando de uma empresa, né, que talvez possa parar. Agora veja a saúde. Se eu fizer de todos eles, vamos dizer que ao mesmo tempo, pegar um departamento, vou pegar o São Carlos hoje, e vou fazer de todo mundo, se por via está assintomático, no teste rápido, né? Ele está assintomático, e dos 8 funcionários que tem lá, 5 der positivo, como é que eu vou administrar? E se eu fizer de todos? Mas, respondendo para o senhor, eu não sei se falta alguém. Acho que nós já fizemos de todos. De todos, já fizemos garagem. Se faltar, acho que pouquinhas pessoas. Não perguntei para o César, mas eu acredito que não falta mais de ninguém. A gente já conseguiu testar todos. Seu Mário, que está voltando hoje, né, Mário? Desculpa, presidente. Que não fez ainda, né? Então, deve ter pouquinhas pessoas, nós conseguimos. E, assim, poucas prefeituras, poucos departamentos de saúde estão fazendo o que a gente está fazendo. Nós estamos com esses números, porque nós estamos fazendo uma testação. Nós estamos realmente testando e sendo transparente com as situações. Né? Quando a gente recebeu esses testes rápidos, como a gente não tem hospital, a gente dividiu. Se nós recebemos 500, foi 250 para o hospital e 250 para nós. Nós sempre dividimos, 50%, 50%. E nós estamos testando todos aqueles que têm necessidade, que se enquadra, né, dentro dos critérios do Ministério da Saúde. Que, por exemplo, meu pai contraiu doença, eu quero fazer o exame, mas eu não tenho indicação. Então, não, eu quero fazer o teste rápido. Se você fizer o teste rápido e não estiver dentro daqueles critérios, a chance de dar negativo e ser um falso negativo é muito grande. Então, você vai ficar todo feliz da vida?
aí não vai adiantar nada, né? Mas para responder ao senhor, se faltar é uma minoria mesmo, né, que não fez ainda. Sobre afastamento, sim, nobre vereador, tivemos, como eu venho falando, não lembro todos de cabeça, mas nós tivemos médicos, tivemos outros funcionários, ACS, aqueles do grupo de risco, né, que são os hipertensos, que são os diabéticos, os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, as gestantes, que inclusive, né, que está se falando aí da pediatra, a nossa pediatra está gestante, né, então é uma demanda que a gente já vem vendo e já estamos tomando atitude. Logo a gente já vai resolver esse problema, porque sabe que vai se alongar por conta do tempo de gravidez dela e depois do puerpério, dos 6 meses, então a gente já está se preparando, claro, atenta a tudo isso. É que, na verdade, é bastante coisa, assim, que tem para coisa assim, mas a gente está indo resolvendo as prioridades, né? E às vezes tem alguma coisa que para uma pessoa é prioridade, mas aos nossos olhos não é. Então, sobre afastamento, foi desde... Quando saiu o primeiro decreto do Estado de São Paulo, foi daquela época, está todos afastados. Nós temos motorista afastado, fizemos remanejamento, mas, graças a Deus, nós estamos conseguindo atender toda a nossa demanda. Eu digo isso, senhor diretor, porque eu fiquei preocupado e até não fui a favor muito do que está estabelecido no decreto 18, porque ele fala assim no artigo 3º. Aos servidores que fazem parte do grupo de risco relacionado ao Covid-19, bem como aos servidores com idade igual ou superior a 60 anos, será autorizada a imediata concessão de licença, prêmio ou férias. Porém, o parágrafo 2º fala o seguinte: a concessão de férias e afastamento previsto nesse artigo não se aplica aos servidores municipais alocados no Departamento de Saúde e da Casa da Criança e do Adolescente, mantendo somente as férias já concedidas. Ou seja, esse decreto foi em 20 de março, então só os concedidos. Não se aplicando nesse momento o previsto do artigo 1º, inciso 3º, decreto 862 do Estado, que é o de gozo de férias. Eu fiquei preocupado porque, se tem afastado, os próprios afastados estão indo contra o próprio decreto. Essa é a minha preocupação. E isso foi algo que eu abordei aqui nessa casa, porque eu sabia que tinha grupo de risco dentro do Departamento de Saúde que poderiam ser afastados. Porém, o decreto veda o afastamento dele. Então, se o senhor está falando para mim que tem afastados, já está indo contra o decreto. Eu, em particular, falei muito nessa casa que os grupos de risco têm que ser totalmente com cuidado, independente do departamento. Só que aqui não. O decreto do prefeito aqui, do dia 18, ele fala que o Departamento de Saúde não pode afastar. Essa é a minha preocupação. E o meu questionamento é se o senhor se atentou nessa questão ao ponto de pedir para o nosso município retirar esse artigo, ao menos esse parágrafo desse artigo do decreto, que isso aqui pode trazer um grande problema para nós, né? Então, a minha questão é se o senhor se atentou nesse quesito do afastamento do Departamento de Saúde. Sim, nobre vereador, eu me atentei sim, conversei com o jurídico, e a resposta do jurídico para mim foi o seguinte, que existe um grupo de pessoas que entraram com uma ação contra o Estado, porque a princípio não podia saúde e segurança, e tinha mais um, que eu não lembro, que não podia se afastar. E aí eles acabaram ganhando, então, eu não sei qual que é o número, não sei, foi só me passado essa informação, por isso que mantiveram, né, a princípio, quando saiu o decreto, já saiu todos afastados, mas depois foi o que os responsáveis me passaram. Existe uma outra situação onde eles ganharam e devem se manter em casa. Então, por isso que eu tenho esses funcionários afastados. Eu até sugiro que o senhor fale com o jurídico para poder revogar essa parte desse decreto, para não ter conflito entre legislações aí. Com relação até mesmo no investimento daqui da análise que a gente fez do Covid, nós vamos ter aí 4 parcelas de 550.432,90 do Programa Federativo de Enfrentamento do Coronavírus, ou seja, um valor que tem que ser aplicado para fazer no enfrentamento do coronavírus. O município, né, disse que é um recurso livre e que já recebeu esse valor. Aí eu questiono, como essa questão de coronavírus é saúde e a pasta é liderada pelo senhor, onde foi aplicado esse valor, ou, se não foi ainda aplicado, aonde será aplicado esse valor e as outras 3 parcelas no valor de 550.432,90 centavos? Para mim não veio esse dinheiro. Tá? O dinheiro que veio para mim foi 4 parcelas de R$70 mil, que eu acho que recebi a primeira esse mês.
né? Esse dinheiro para mim não foi passado. Nem aquele outro que o pessoal já usou, já contratou equipe de médico, já pagou hora extra, né? Aí nas redes sociais as pessoas contrataram empresas, já fizeram tudo com o dinheiro, né? Mas o dinheiro não veio para esse fim, né? Então, assim, eu não conheço desse dinheiro, para mim não veio ainda, né? Então, o que veio para mim são 280 mil, 4 parcelas de 70 mil. Senhor diretor, o senhor falou que foi transformado um dinheiro que veio para uma van para atender às necessidades do Covid no município. Eu pergunto assim, a saúde hoje, como é que ela está financeiramente para atender o Covid aí, a nossa população, digamos que se estenda até o final do ano aí, a pandemia? Graças a Deus, desde o primeiro dia, a gente se atentou em comprar os EPIs, né, que são os principais no enfrentamento do coronavírus. Foi toda uma correria, algumas coisas dispararam, tipo foguete mesmo, tipo 3.000%, algum material que a gente comprava aí, subiu 3.000%, um valor absurdo, mas hoje, graças a Deus, até hoje, nós não passamos necessidade de nada, nós temos todas as coisas. Eu agradeço muito a um braço direito que eu tenho lá, que chama Lecindo, que é meu coordenador da DSF, que é um cara muito batalhador, que está em cima e que não deixa falhar, junto com os demais colegas, mas é o cara que está ali em cima, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, hoje nós não temos necessidade, não estamos passando necessidade, não passamos em nenhum momento. Estamos adquirindo as coisas, né, porque no começo você podia comprar dispensa direta, sem licitação, né, que eu até pensei, né, em comprando sem licitação, mas na verdade era só a compra emergencial, porque as coisas subiam, daqui a pouco eles baixavam, eu queria economizar, né, mas não pode, né, a gente é acostumado a trabalhar com o dinheiro da gente, né, você vai comprar um feijão, tá R$15 o quilo, você ia comprar 10 quilos, você compra 1 quilo, né, depois você vai comprar mais, esperar baixar, mas com o dinheiro público não é assim, mas graças a Deus, nós estamos preparados, esperamos que isso aqui venha diminuir, acredito que do jeito que está em São Paulo, indo, que eu não sei se é isso mesmo, mas do jeito que está indo lá, eu acredito que até a primeira semana de agosto, nós estamos chegando no que está São Paulo hoje, né? 3, 4 semanas, aí, quase um mês, que nós estamos em atraso a São Paulo. Mas mesmo assim, graças a Deus, nós temos materiais suficientes, tudo guardadinho, tudo comprado, pegando aos pouquinhos, sem armazenar, para o enfrentamento aí, que a gente acredita que vai durar bastante tempo, até pelo menos no final do ano, diminuindo, mas vai. Deixa eu só do presidente, quando perguntou sobre essa questão financeira, eu vou colocar a longo prazo, e eu até vou questionar sobre a questão, porque isso deve ter um estudo, né? Eu acredito que isso tem que ter um estudo de agora e a longo prazo, de todas as definições dessa questão que aborda aí o Covid, né? Sobre financeiro, sobre atuação, fiscalização, sobre demanda, sobre equipe de trabalho. A minha pergunta é, existe realmente ou existirá, né, um estudo com estimativas até o final do ano, para poder comportar todas as informações e ter atenção principalmente na parte financeira? Eu digo isso sobre um estudo porque no passado o prefeito disse que tinha feito um estudo, entre ele e o departamento, o qual eu posso até dizer que, não vou nem dizer que se equivocou porque ele mentiu, porque o que ele apresentou depois, uma cópia, foi somente um gráfico que era o do boletim. Então não foi um estudo. O estudo ele traz diversas informações. Aí minha pergunta é, existe ou existirá um estudo do nosso departamento até 31 de dezembro desse ano, que vai abordar todas essas questões do Covid, desde equipe, fiscalização, regulamentação e a parte financeira até mesmo que foi questionado agora pelo presidente? Nobre vereador, como eu falei agora há pouco, o coronavírus, ele modifica a todo instante. Então, você fazer um estudo para se preparar, eu acho que é válido, né? Mas você não deve fixar aquilo ali, né? Porque senão você pode ter alguma surpresa desagradável lá na frente, né? Então, assim, o que a gente está fazendo é conversando, conforme vem as portarias, que vem as orientações do Ministério, da Secretaria, que é passado pela DRS de registro, a gente vai acompanhando
junto de outros secretários, né? Vamos conversando em grupo, às vezes discutindo o que aconteceu, mas a gente está atento a todas essas situações, para que não venham faltar nada, né? Toda a parte a gente está concluindo, que nem veio 2 milhões e pouco, aí que o pessoal estava falando que era da saúde, o que não é uma verdade, é um STEP, um auxílio aí para as prefeituras dar uma respirada por conta do ICMS, acho que é FPM, que caiu bastante, aí veio, acho que caiu 30% ou mais, salvo engano aí. Então, mas a gente está estudando, assim, vamos elaborar um plano, a gente ainda não fez, mas a gente tem sentado praticamente diariamente, junto com a equipe, discutindo, para que a gente não venha cometer nenhuma falha e não passar nenhuma necessidade. A gente está muito atento. O que nos preocupa é assim, a gente está sempre atento com a população, por conta da resistência de alguns, né, isso nos preocupa muito, porque não vamos fazer, não vamos dizer que ser hipócrita, dizer que a gente não vê, porque a gente vê muita coisa errada, às vezes do lado de casa, mas eu não posso falar nada sozinho, né, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, mas a gente está sempre atento a essas situações, às mudanças que acontecem. Então, eu acredito que, se continuar do jeito que está, a gente vai conseguir chegar até o final sem deixar nenhum prejuízo à saúde de nenhum munícipe, se Deus quiser. No dia 12 de maio, nós conversamos por WhatsApp, coisa rápida, e eu fiz um questionamento, o senhor pediu para que eu fizesse por ofício. E eu fiz o ofício, e aqui eu não procurei na minha mesa, não chegou até as minhas mãos. O senhor lembra de ter respondido esse ofício já? Que foi feito no mês de maio? Eu acredito, nobre vereador, só se houve um equívoco, porque todos os ofícios eu respondi, todos que chegaram até a minha mesa foi respondido. Posso ver para o senhor o que aconteceu, eu tenho inclusive protocolo de todos, né? Pode ter um extravio, não é de duvidar, né? Só não falha, mas eu respondi sim o que o senhor perguntou. Eu me lembro muito bem que o senhor me questionou pela rede social e eu falei para o senhor oficiar. Né? Tá. Mas posso ver para o senhor... Eu gostaria que o senhor conferisse, sim, porque inclusive tem algumas pessoas que me fizeram questionamentos e estão me cobrando até hoje e eu não recebi ainda. Tá? Sem dúvida, eu vou providenciar a resposta para o senhor e vou protocolar nessa casa. Tá certo? Tá. Uma segunda questão, o senhor comentou que o crescimento no mês de junho foi o maior que nós tivemos até hoje. Existe um estudo por parte do Departamento de Saúde em relação ao crescimento dessa curva? Você tem uma previsão no município dela estabilizar? Existe algum estudo em relação a isso ou não? Nobre vereador, o que mais nos preocupa é esse crescimento. Sim, então, todas as orientações possíveis para que venha diminuir esse crescimento, que venha diminuir a disseminação do coronavírus, a gente está estudando. E cada vez que a gente vai vendo algumas situações, a gente vai pontuando para estar discutindo, mas é aquilo que eu falo, o coronavírus ele muda muito, mas o crescimento realmente em junho ele foi assustador, principalmente pelo número de consulta e pelo número de positivo, ele foi muito alto. Então a gente senta, a gente discute, a gente conversa a respeito dessas situações e criamos áudios diferentes, elaboramos agora, a gente vai estar colocando aqui na praça, em breve, né, posso até adiantar aqui, se Deus quiser, um outdoor ali de orientação, um grande, vamos colocar as faixas nas avenidas que já estão sendo confeccionadas, tudo isso para você tentar diminuir, e estamos enfatizando mais. Eu esqueci de responder uma pergunta, não sei se foi do senhor ou foi do nobre vereador, mas agora lembrei e vou responder. Nós estamos indo 3 vezes, nós respondemos para o Ministério Público que nós vamos de 2 a 3 vezes por semana no comércio. Acho que foi o nobre vereador que me perguntou, eu esqueci, o senhor também esqueceu de me lembrar. Mas nós respondemos que é de 2 a 3 vezes. Agora, para intensificar, nós estamos indo 3 vezes. Né? Então a gente vai no período da manhã, no período da tarde, e isso sem contar os outros horários. Então, tudo isso que a gente está fazendo é para tentar diminuir. Causa uma preocupação, porque você fica meio que de mão atada. Porque você faz elabora lá um plano, o que nós vamos fazer se isso acontecer. De repente, ele muda a conduta, que nem mudou o protocolo de coleta, né, dos testes rápidos.
Então a gente nos preocupa, estamos atentos assim, e estamos tentando de todas as maneiras fazer para que venha diminuir isso daqui. E a gente, na verdade, o que a gente precisa? Cada um fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, provavelmente nós eliminamos o vírus no nosso município. Fomos muito questionados por conta da cidade, não fechar, fazer barreira sanitária. É uma coisa que não dá certo. Né? Já foi testado em outros municípios, Jacupiranga está aí de prova, quanto tempo ficou, e não deu certo. Então, as ações que a gente faz é todos de orientação. Né? Quanto à prevenção, quanto a gente pode ajudar com o uso, doação de máscara, quando a gente tem que receber a doação também. Então, essas são nossas ações referentes. Mas a gente fica constantemente conversando a respeito dessas situações para diminuir. Com relação a profissionais da saúde, lá no item 1, eu verifiquei o seguinte, eu vou abordar mais duas questões. A quantidade de médicos, nós temos 9, né? Isso foi, e tem uma preocupação que na zona rural, nós não temos um fixo, né? Conchal, Angatuba, Bairro Alto, Senador, enfim. Pelo menos não foi destacado aqui. A minha questão é, quando é que essa área da zona rural realmente vai ter um profissional médico fixo lá? Pelo menos em alguma determinada área, Conchal, para pegar 1 e 2, Angatuba, para poder pegar ali o pessoal mais próximo, né, no Senador, pelo menos para a gente saber se existe a possibilidade de colocar 3 fixos, ou 2 fixos, ou 1 fixo, né, mas pelo menos ter ali a atenção na zona rural com o médico. E também em relação aos médicos, se esses médicos dos outros bairros da zona urbana, eles realmente estão atendendo no seu respectivo local. Por isso que eu não consigo até afirmar se estão ou não estão, porque toda vez que eu peço uma planilha com a relação deles, né, ali com os horários deles, sempre chega para a gente, para mim a resposta do senhor, que já se passou o mês, e eu não consigo ir na localidade para realmente abordar e fiscalizar a localidade. É uma pena, e até vou pedir para o senhor que eu vou pedir novamente, e espero que o senhor me mande, né, uma relação da questão, simplesmente dos médicos, o horário deles, escala, não dizer assim que eles estão trabalhando ou fazem 40 horas, ou 30 horas, ou 20 horas, mas dizer o horário de entrada, horário de saída, horário de almoço, para quando o vereador foi até o posto, realmente verificar e relatar o atendimento do médico, que, né, a gente sabe que está bem, não está 100%, né? A gente está com falta de médico. Então a minha questão é, médico da zona urbana, estão atendendo no seu próprio local? Médico da zona rural, nós teremos médicos fixos nessa, uma vez que no Conchal, Angatuba, Bairro Alto, Senador, né, Lombadinha, o pessoal lá não tem um fixo, né? E aí a gente traz até para o concurso público, se vai ser chamado alguns, né, do concurso, ou até mesmo outros profissionais que compõem a equipe de saúde que fizeram o concurso público, se esses vão ser chamados. Então, essa é a questão. Para finalizar, já que a gente fala de posto do Simbiúva, eu queria até saber qual que é a real destinação dele, uma vez que desde 2014 ele está fechado, né? Então, eu queria saber qual que é ali a destinação daquele posto, que uma vez ele foi bem reformado, mas eu não vejo uma atuação ali, naquele posto, né, real. Então, são esses questionamentos. Nobre vereador, vou começar de trás para frente, então. Simbiúva fechado desde 2014, eu desconheço, a não ser que tenha outro bairro chamado Simbiúva. Recentemente, deixa eu ver se eu tenho aqui na escala. Senhor diretor, agora a resposta é minha, viu? Não, eu sei que o senhor faz, mas assim, a gente não tem que contrapor. Ali a questão maior do posto de saúde, sim, de fato, é a escola que não tem ali. Eu fui ali, acabei me equivocando na relação entre escola e posto, né? A gente está sempre ali até visitando o Zildo, e acabei aqui colocando o posto Simbiúva, mas é a escola, né? Isso não compete ao senhor. Mas o senhor vale ressaltar aí a questão do concurso público, dos médicos aí do Conchal, Angatuba, Bairro Alto, Senador, Lombadinho, enfim, lá na Barra, e a questões da zona urbana. Então a pergunta do senhor é para Maria Laides, não é para mim. Desculpa, Simbiúva então esquecemos, né? Chamar do concurso. Não sei se o senhor conhece, mas tem um decreto federal
que saiu dia 27 ou 28 de maio, aonde o presidente proíbe as contratações, abonos, horas extras, qualquer tipo de contratação, independentemente para quem seja. E esse pegou homologação desde os concursos de dia 20 de março. Então, para responder a pergunta do senhor, essa aqui, não podemos, por conta do decreto federal, não tem como chamar mais ninguém. Inclusive, tivemos até um prejuízo, porque era para chamar mais agente comunitário, né? Mas, infelizmente, não foi possível por conta do decreto, né? Então, ficamos no prejuízo e não conseguimos chamar. Zona rural. A zona rural é formada por 6 postinhos, né? Esses 6 postinhos, lembrando que estava em 3 e pouco, tá? Só para lembrar vocês aí. Esses 6 postinhos são divididos em 2 equipes, né? Que se o senhor for conferir na escala, pode ser que o senhor tenha dificuldade, porque não é a sua área, é óbvio, não tem problema, mas só para orientar, são 6 postinhos e são 2 equipes. Então, a primeira equipe é Conchal, Simbiúva e Bairro Alto. Da onde que vem o médico? Do Mais Médico. Aqui no centro, o postinho do centro, Mais Médico. Então, falando de Mais Médico, nós temos 2 profissionais, Mais Médico, e entenda o senhor que não é para chamamento, e sim uma substituição. E que eles não mandaram desde meados do ano passado, né, quando eu comecei a ir lá no departamento, conversar com a antiga gestora, ela já vinha falando disso, e a gente cobra intensamente, exaustivamente, a Carol, que é o programa Mais Médico, e a resposta deles é o seguinte: os médicos, principalmente na pandemia, como todo mundo sabe, médico tem uma facilidade enorme para arrumar plantão. Então, se a nossa colega aqui tem um pronto-socorro e oferece R$1.200 por plantão, ele vai fazer 10 plantãozinhos no mês, ele está sossegado. Por que ele vem ganhar 12 no outro município? Então, eles não estão vindo, todas as ciclos, né, que são por ciclos, eles não atenderam, nenhum compareceu. Nossa, substituição aí de 2 médicos, né? O nobre presidente tem conhecimento disso, provavelmente. E provavelmente o que vai acontecer? Vai vir os cubanos agora no 20º ciclo. Vai sair o 20º ciclo e vai vir os cubanos, que o presidente não queria. Então, para o centro e para a zona rural. Conchal, Simbiúva e Bairro Alto. Angatuba, Senador e Boa Vista, o que acontece? A médica, ela tem 70 anos. Se eu chamar ela hoje, ela vai vir ser contratada e receber em casa. Então, eu só posso chamar outra no lugar dela se ela assinar que ela não quer vir para cá, ela vai desistir. Mas eu já conversei por telefone com ela e ela falou que ela não vai desistir da vaga. Então, eu tenho que esperar acabar a pandemia, talvez não, mas que o decreto do Estado de São Paulo chame essas pessoas de grupo de risco para vir trabalhar, e aí ela assume. O que ela vai atender o senador, Angatuba e Boa Vista. Só que nós não deixamos sem médico lá, viu, vereador? Nós estamos com médico lá, atendendo o horário do trabalhador, né? O nobre vereador Paulo ali deve ter conhecimento, que já passou lá pelo Bairro Alto, pelo Angatuba, e esse mês nós vamos começar também na Piripiri, porque o nosso médico, do Mais Médico da Piripiri, também está afastado, né? E eu não consigo reposição, não consigo, não tem para repor, nem para substituir, esses 2 não vêm. Imagine se falar para vir outro aqui. Então a gente não tem como repor ainda, mas foi aí que eu falei da Saúde da Hora, lembrei o nome. Saúde da Hora, lá para adquirir uma empresa ou contratar médico para administrar a tenda. Por que a gente está insistindo nisso? Respondendo aí, complementando para o nobre presidente. Porque com isso eu consigo liberar os médicos da zona urbana que hoje estão me ajudando na tenda, que eu já vou explicar para o senhor. Então, esses médicos da zona rural, tem um doutor que ele está fazendo assim, das 17 às 21 horas. Então, ele tem, como o senhor pode ver aí, eu trouxe, até peço desculpa para o senhor, porque não está assinado, porque os médicos não têm costume de fazer escala. Eles fazem uma escala aqui da semana, a gente não tem escala, porque o órgão competente não exige uma escala deles. Então, por isso que geralmente vem assim, dessa maneira que o senhor não está conseguindo entender. Mas os médicos mesmo eles não fazem uma escala, porque saúde pública,
é das 7 às 16h30. Então, tem algum serviço, por exemplo, no departamento, o meu horário é das 8 às 17. Né? E eu, geralmente, se for ver meu ponto, eu entro às 6 horas da manhã, todo dia. E não tem hora para sair. Mas é uma questão minha. Mas, assim, os médicos, eles não têm uma escala. Doutor, não, porque ele tem uma agenda. Por exemplo, hoje, ele atende segunda, terça, acho que quarta e quinta. Então, tem um dia da semana que não atende. Eu tenho médico de 30 horas. Isso respondendo aqui a primeira pergunta, da zona urbana, se eles estão atendendo no local? Sim, mas é reduzido. Por quê? Porque eu não tenho ninguém para atender na tenda e eu não consegui ainda fazer esse chamamento. Então, o que acontece? Eu tenho a doutora lá na Vila São João, que ela tem os dias que ela atende lá, e tem o dia que ela atende na UBS, e tem o dia que ela atende na tenda. Por que na UBS? Porque esses pacientes desses locais que eu não tenho médico, como o senhor falou, e é verdade, né, não tenho médico fixo, a gente tem os enfermeiros, eles apontam, falam assim, olha, eu estou com 2 pacientes aqui, por exemplo, lá do Angatuba, que precisa passar no médico, está com exame alterado, então a gente encaixa eles, a gente está tendo um atendimento de 10, 11 atendimentos por dia, para não aglomerar, e com horário marcado também, porque às vezes você marca 10 horas, o cara chega às 7 horas da manhã, então a gente especifica bem. Então nós estamos atendendo na zona urbana, sim, vereador, mas não todos os dias. Mas as prioridades nós estamos atendendo. O que acontece às vezes é que tem pessoas que não querem esperar. Aí eu não posso fazer nada. O senhor deve conhecer, né? Estamos lidando com um ser humano, tem gente que não quer esperar, e não posso fazer nada. Eu esses dias orientei, vai lá e conversa com a enfermeira que ela vai agendar para você. Aí o cara chega e quer ser atendido na hora, a enfermeira não vai parar um atendimento de 40 minutos, 50 minutos, às vezes até 1 hora, dependendo da situação, para atender que uma saúde pública não é urgência. Então, existe isso, mas então, só reforçando, zona urbana está atendendo no local? Sim, mas não todos os dias como deveria por conta da pandemia. Zona rural, das 17 às 21. Por exemplo, fixamos aqui, toda segunda em tal local, toda terça em tal, toda quarta em tal, toda quinta em tal. E esse mês, por conta da Periperi, nós vamos fazer também horário aqui na Periperi estendido. E chamado concurso, a gente não pode por conta do decreto federal. Senhor diretor, na questão dos médicos, tendo em vista aí a quantidade de tempo que o nosso município ficou sem atendimento, existe por parte da saúde ou da prefeitura, tendo em vista que, por exemplo, o médico de São Carlos atende um dia no São Carlos e aí ele é remanejado para atender na tenda, eu até entendo, sei dessa necessidade, mas tendo em vista que as outras demandas também não pararam, né? Tendo em vista todas as demandas que a população precisa aí, existe algum planejamento, tendo em vista também que não pode mais chamar do concurso, existe a possibilidade da prefeitura fazer um contrato aí que seja de 3 meses ou 4 meses de emergencial, médico contratado nessa questão? Senhor presidente, estamos fazendo da pediatra, porque nós temos mais ou menos 1.500 crianças em Pariquera de 0 a 5 anos, e o pediatra atende até 11 anos, 11 meses e 29 dias. Então a gente já faz uma filtragem através dos clínicos. O clínico, ele não é especialista em criança, mas ele tem um entendimento. Então o que foge muito ali, que ele fala, opa, aqui vai ter que ter um olhar diferente. Então nós estamos muito atentos em relação ao pediatra, nesse momento. Por que não estamos vendo o clínico? Porque nós já temos clínico que vai vir do concurso, né? A doutora que está para chegar. A gente, se acabar a pandemia, no final do mês, todo mundo volta, nós vamos ter médico lá em todos os bairros praticamente, só os 2 aqui, o Centro e Conchal, que está faltando, né? Vamos ficar com esse médico rodiziando. Do concurso você fala o pediatra, né? O pediatra, sim, o pediatra a gente vai ter que fazer a parte. Vai ter que contratar uma empresa, né? Porque não dá para chamar o outro, porque ela está afastada. Então não tem como chamar nesse momento. Então vai fazer por fora, mas com uma bela de uma justificativa. Né? Então, no caso dos clínicos, a gente está conseguindo atender. É uma coisa que eu sempre falo, que o senhor falou que é muito importante. O infarto, a trombose, os tromboembolismo pulmonar, eles não pararam. Os câncer, as apendicite, todas as outras doenças, elas não pararam, elas estão aí. Elas estão falando o quê? Dá a impressão que tem gente que está achando assim, agora é a sua vez, coronavírus. Vai que eu não vou matar ninguém. Não existe isso. Então a gente tem
todo um controle rigoroso, estamos montando um protocolo agora das doenças crônicas, para você não perder, principalmente os hipertensos e diabéticos. Então, a gente está tendo atendimento com essas pessoas? Sim. Está tendo um cuidado especial? Mais que especial. E muitas vezes nós estamos indo até a residência dessas pessoas para que ele não se locomove e venha até a UBS, outro postinho, para evitar o contágio. Então, a gente está tomando todo esse cuidadinho aí com essas pessoas crônicas, vamos dizer assim. Só para tentar aí que nós temos ainda aí 10 minutinhos para o término da sessão extraordinária com o Dorival, para darmos início à sessão ordinária. Eu só tenho mais uma pergunta para finalizar. É uma questão rápida, duas na verdade. Primeira é sobre a nossa farmácia, aí é com relação ao Departamento de Saúde. Nós temos ali um problema de acessibilidade na entrega dos remédios. Eu falo isso porque várias pessoas já vieram até a mim falando assim que tem dificuldade de pegar o remédio porque ali é um pouco alto e não tem acessibilidade cômoda na farmácia. Aí a minha questão é, há uma possibilidade e uma previsão para poder acomodar aquele lugar com realmente acessibilidade, ou até mesmo baixar ali o atendimento, enfim, deixar mais cômodo para que todos realmente tenham a facilidade de pegar o teu remédio, porque não é todo mundo que consegue pegar o seu remédio. Essa é a primeira. E a segunda questão é envolvendo os nossos funcionários, que acredito que tem alguns são cedidos para a APAE, até porque a fiscalização é do próprio departamento, se está sendo feito todos os atendimentos daquelas crianças, né, que precisam, né, e quais profissionais estão sendo utilizados, que estão sendo deslocados para a APAE, ou qual é a forma que a APAE está sendo utilizada dos profissionais nossos para atender todas as crianças e todas as demandas, né? Então, acredito que é só isso e, por mim, já finalizo. Nobre vereador, a APAE, nós temos um problema muito grande. E aí eu volto na questão médica. Recentemente, o Consaúde fez um processo seletivo, onde ele pedia a contratação de médico neuropediatra. É uma grande dificuldade que a APAE tem, que nós temos, que o Consaúde tem, por conta... Veja, um neuropediatra em Curitiba, em São Paulo, olha quantos lugares ele trabalha. Então, para ele vir aqui, fazer uma carga horária com o salário que a gente oferece aqui, dificilmente ele vem. Nós temos essa dificuldade na região, é fato. Aí nós temos algumas situações que, assim, esses dias eu usei até, não vou citar nome aqui, mas usei da política, né? E agradeço demais a pessoa que me ajudou, já falei na minha live, né? Que ajudou, que ajudou um pai desesperado, né? Porque é aquilo que eu falo para vocês. É difícil o cara sair de lá com não. Para eu que sou enfermeiro, dizer um não para um pai de família, para uma mulher, para uma outra pessoa qualquer, é muito difícil. Então a gente tenta ajudar todos. Então nós temos essa dificuldade, nós temos uma psicóloga que ajuda, nós temos uma assistente social que está afastada, mas nós temos outra no CAPS que dá um auxílio para a gente. Então a gente está conseguindo levar. Questão da PAI. Questão da farmácia é o seguinte. Aquele serviço ali, não sei se o senhor viu, mas a gente começou essa semana, graças a Deus. Então, o que vai ser feito? Eu alarguei um pouco mais, porque ela era estreitinha, né? As pessoas ficavam meio escondidinhas aqui, né? Até chegar naquela cobertura, mas já tiramos todas as gramas, está tudo em ponto de colocar concreto, então ela vai começar do zero, tiramos aquele primeiro banco, né? Vai começar do zero e vai terminar em 25 centímetros. Uma rampa bonitinha, larga, como vai ficar com acho que mais 2 metros de largura. E toda coberta, desde o início aqui. Então, quando ele chegar lá, ele vai ter um espaço mais ou menos de, acho que é 2 metros, 1,80, para um cadeirante, né? Fazer ali o contorno. E o mais importante, né? A gente está chamando uma pessoa com mobilidade reduzida para também dar um aval junto, né? Fica bom assim, porque são eles que vão utilizar. Realmente, não estava confortável para os munícipes, né? Mas a gente tinha outras prioridades, mas a gente, diante da situação e vendo aí tempo, como é que está vindo, com temporal, com chuva, então a gente se atentou e, se Deus quiser, sexta-feira, só não concretou hoje, por conta o fluxo da semana, né? Mas sexta-feira, se Deus quiser, eles vão concretar, que aí segunda-feira ela já vai estar prontinho ali e vou colocar gradil do lado ali, com mais segurança, principalmente na questão das crianças. Senhor diretor, primeiramente eu quero
né, dizer que, com relação a essa questão da pediatria, fiquei contente com as informações do senhor, até porque foi objeto de um requerimento que eu trouxe aqui há cerca de 2 semanas. Então, de fato, é uma especialidade que o município está precisando muito. Daí as minhas perguntas são rápidas, até porque é objeto de um requerimento que eu apresentarei hoje. Porém, já com a vossa presença aqui, eu vejo assim que é possível estar respondendo e talvez não haja, né, nem necessidade depois de uma discussão maior, um debate maior sobre isso. No que se refere à questão do atendimento do ultrassom, tá? Então, assim, eu obtive algumas informações que já há meses que, né, as gestantes não estão tendo esse tipo de atendimento. Gostaria de saber do senhor, então, o que o município pode fazer para que se garanta esse atendimento, se já está sendo providenciado, né, esse tipo de atendimento, né? Então, assim, qual que é a previsão para que isso normalize, uma vez que o senhor acabou de dizer que dessa dificuldade de contratar agora, né? Quem sabe uma terceirizada, não sei. Tá? Então, a minha pergunta é mais com relação à questão do atendimento do ultrassom. Uma boa pergunta, vereador. Eu vou explicar rapidinho, que está em cima da hora de vocês também, né? É assim, ó, por que nós ficamos sem esse tempo, sem ultrassom? Exatamente porque a última empresa que esteve fazendo o serviço aqui, ela não agradou os munícipes, que são os principais nessa questão. Então, por isso, o contrato deixamos vencer, né? Ainda não estava no finalzinho com a outra gestora, e aí nós entramos com outro pedido de licitação. Só que a licitação demorou um pouco por conta da pandemia, e quando chegou na hora da pessoa assinar quem tinha ganho, ele não estava em dia, e por isso foi perdido, né? Não sei qual é a palavra correta, deserto, alguma coisa assim que fala, né? Mas não fluiu. Mas pode ficar tranquilo. Uma coisa também, as gestantes, sempre que nos procuraram, a gente conseguiu encaixar, atender, porque a gente tem uma luta aí. Recentemente estive em Santos, defendendo um programa aí da mortalidade infantil, né, nas criancinhas pequenas aí. Então, o que aconteceu agora? Quarta-feira agora, vereador, já começa a fazer ultrassom. Tá? Vai ser marcado, a gente está vendo, principalmente, acho que são 300 ultrassom obstétrico. Tá? Mais ou menos isso, porque a gente tem uma média aqui na cidade, que a gente fez um levantamento, de 150 gestantes por ano. Lembrando que ela tem que fazer 2 ultrassom. Então, quarta-feira agora, sexta-feira, é dia 10, né? Sexta-feira, dia 10, a gente já começa a fazer os ultrassom. E já está providenciando a nova licitação. Já está em andamento. Muito obrigado, senhor Dito. Eu agradeço a presença do senhor diretor do Departamento de Saúde, Dorival Reis, pela colaboração, compreensão e responder os vereadores. Agradeço também a participação dos vereadores aí quanto à questão do coronavírus no município de Pariquera-Açu, e aproveito para informar que os vídeos e demais trabalhos legislativos já estão disponíveis no portal da Câmara, no seguinte endereço: www.pariqueraçu.sp.leg.br. Ninguém mais fazendo uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes, e com a graça de Deus dou a sessão por encerrada.